So box. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um Box, o original. Eu sou o Denis Augusto e estou aqui com o Francisco Zotto. Olá pessoal, eu tenho mais uma novela pra assistir agora. E falando em novela, temos aqui o nosso noveleiro principal de Fórmula 1, no caso de Drive to Survive, mas que tá com uma nova novela agora, Thiago Almeida. Ô, meus queridos, é sempre um prazer estar aqui. Quem diria, hein? 2 vezes no mesmo ano. É um recorde. Fiz P1 e P2. Ó, trocadilho com Fórmula 1, tô melhorando. Tá aprendendo. É quase um versado na categoria. Mas falando em versado, vamos falar de uma pessoa realmente versada, em principalmente automobilismo feminino, né, Zoto? Que é a nossa querida, depois de um longo inverno, é sempre um prazer receber Natália De Vivo, no nosso querido podcast. Oi, gente! Estou muito feliz de estar participando mais uma vez aqui, especialmente para falar de um assunto que eu gosto só um pouquinho, que é F1 Academy e automobilismo feminino, então bora lá, que eu talvez tenha muita coisa para falar. Inclusive, você está aqui no nosso feed do Box e talvez tenha pulado o episódio retrasado, ouça lá o que a gente fez. A gente resgatou o programa que fizemos lá no feed do Zebra Alta, da W Series, com a própria Nath, que ela explicou pra gente como funcionava a categoria e tudo mais, e que é tipo uma, digamos assim, prequel da F1 Academy. Então, pra você quer entender como é que funcionou todo o esquema, assim, dá uma olhadinha lá, ouve lá, pra você entender quem que é a Jamie Chadwick, que é uma pessoa muito importante também, que não aparece tanto na série, mas que pro contexto todo é bem relevante. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho disso, mais um pouquinho da ficção. Então, sem enrolar aqui, vamos direto pro cast já, né, Zoto? Pauta! Aqui, gente, explicando aqui, e é bem legal isso, porque a gente tá com extremos bem distintos aqui, né, Zoto? Porque, de um lado, a gente tem a Natália, que vai fazer cobertura em GPs, assim, no grid, faz coisas, assim, principalmente estoque, que ela fez bastante já, e tudo mais especializado. Tem um canal só voltado pra automobilismo feminino, né? E do outro ponto, a gente tem o Thiago, que é versado. Eu gostei do tom. De uma ponta, nós temos ela, que entende pra cacete das coisas, manja um monte. E tem o Thiago. E do outro lado, um burrão, né? Esse animal de teta que tá aqui pra gravar com vocês. É isso. Gostei. Amor, obrigado. Não, mas é interessante falar, porque realmente é duas perspectivas totalmente opostas, né? O Thiago tá pelo drama, a Nath tá pelo esporte, então... Eu tô pelo fanservice só, né? E assim, eu já expliquei no privado pra Nath, mas é bom a gente trazer esse contexto aqui, porque o Thiago, ele é conhecido por se privar totalmente de informação do meio da Fórmula 1 pra ter a experiência completa do ineditismo em cima da série Drive to Survive. Mas, no F1 Academy, eu acho que tanto eu, quanto o Thiago, quanto os outros, a gente vai estar um pouco no escuro em várias coisas também, porque por mais que a gente acompanhe por cima, a gente não tem um nível de detalhe, porque a gente não acompanha tanto igual acompanha a Fórmula 1, como, por exemplo, a Nath vai trazer pra gente vários contextos do F1 Academy que a gente não vai ter, né, Zoto? Com certeza. É bom deixar isso claro, né, porque, pra mim, né, segundo o meu departamento jurídico, acaba sendo uma orientação de defesa, eu sempre deixar isso muito claro, gente, que eu não entendo, né, apesar que eu tenha entendido mais de Fórmula 1, tenho dado até pitacos em algumas conversas, ó, vejam só vocês, né? Porque eu acabei aprendendo um pouco aqui com vocês, o pessoal do podcast, enfim, mas eu sempre deixo claro que entre a vida real e a mentira, eu prefiro a mentira. Eu sou um homem que vivo na ficção, apenas, entendeu? Então, assim, qualquer coisa que eu falar, caso tenha algum ouvinte novo, né, enfim, qualquer coisa que eu falar que seja uma burrice, gente, eu tô aqui pra isso, né? Eu tô aqui pra ser esse personagem aí. Então, já peço desculpas antecipadamente, aí principalmente a Natália, se eu falar alguma besteira, né, o que provavelmente vai acontecer nos próximos minutos, mas em minha defesa é porque eu só acredito naquilo que é irreal. Tá? Então, podemos continuar aí. Vai ser quase que um alívio cômico pra F1 Academy, então. Geralmente a minha vida inteira é um alívio cômico, assim, né? Eu tô aqui, eu sou uma piada pra vocês. Mas é isso, gente, podemos seguir. Muito bem. E assim, tô passando primeiro a palavra pro Thiago, que é bom a gente ter a vez dele, entendeu? A visão dele, assim, que é a visão mais, digamos assim... Errada! Aí vocês vão e corrigem tudo, né? Então por isso que a gente
passa pra mim, depois passa pra gente conversar aqui. Thiago, antes da gente esmiuçar a série legal assim, eu queria ouvir a sua visão da F1 Academy, do que você teve de... Assim, não precisa ser tão extenso assim, mas dá uma visão geral do que você achou da série. Cara, eu vou te falar que eu fiquei refletindo muito sobre essa parada, assim, porque é completamente diferente da outra série. Mas completamente diferente em todos os pontos. Da Drive to Survive, no caso, né? Eu comecei assistindo de um ponto de vista, esperando já que ele é da mesma equipe, né? É da Netflix, enfim, então eu esperava que fosse uma espécie de série, fosse um spin-off, né, digamos assim, igual aquelas séries meio merdas que saíram aí de Walking Dead, né, sempre tem a série principal e você acaba lançando aquelas séries que são spin-off. E eu fui completamente surpreendido, cara, eu vou te dizer que eu terminei, vi todos os episódios, refletindo muito alguns pontos assim, eu não sei exatamente, eu quero deixar claro que eu gostei, tá? Até me emocionei, mas eu não sei exatamente se eu sou o público pra essa série ou se a linguagem não me atingiu tanto. Né? Eu entendo o que você tá falando. Então, assim, não quero antecipar aí a pauta. O que eu posso dizer logo de início é que eu gostei, mas ela é completamente diferente, cara. Ela tem uma pegada pra um público mais teen, não sei, o formato é diferente, a estética é diferente, a forma como as personagens, né, digamos assim, que são pilotas, como elas foram caracterizadas, né, é quase, em alguns pontos, beirando um personagem de um filme da Sessão da Tarde, assim, claramente. E aí, isso que se misturam com alguns dramas da vida real delas, né, então tem, assim, pra quem tem um pouquinho mais de maldade, digamos assim, tem aquele ponto-chave que você olha e você fala, isso aqui claramente foi uma fala ensaiada, sabe? Que algum diretor mandou dizer, tipo, não, fala agora assim porque você é a nossa personagem mal, você é a nossa personagem séria, você vai fazer o papel lá da menina mais inocentezinha, você vai fazer o papel da menina mais sofredora que tem que vencer todos os desafios pra chegar até aqui. Então, eles meio que criaram algumas personas, pegaram essas meninas e colocaram nelas, né? E isso mudou a estética da série. Totalmente. Mas isso também a gente tinha no Drive to Survive, né? Exatamente. O Binotto com o Gunter subindo montanha lá. Muito. Mas você sabe qual é o fato, Zoto? O fato é que, às vezes, durante a outra série, eles poderiam, como acontece diversas horas, né? Algum deles vira pra câmera e fala assim, a Netflix, foda-se, não quero falar. E vai embora. Coisa que não pode acontecer aqui, né? Claramente você vê que essas meninas precisam desse espaço, né? Pra muitas coisas. Então você sente que tem uma condução estética pra você contar aquela história. O que, de certa maneira, também não interfere, né, na parte esportiva. E aí a gente pode falar mais sobre isso aí. Mas, assim, só pra resumir tua fala, você diria que F1 The Academy está para Drive to Survive como Better Call Saul está para Breaking Bad? Não, cara. Eu diria que Drive to Survive tá pra uma novela das 8 e o F1 Academy tá pra Malhação, mais ou menos assim. O que não é um demérito, eu quero deixar isso claro. Não, mas eu entendi o ponto que você queria chegar. Mas agora eu quero ver a perspectiva da Natália, que acompanhou a realidade muito mais do que eu e os outros acompanhamos, assim, da temporada retratada na série. Qual que é a visão que você tem dessa primeira temporada do F1 Academy, Nath? Meu Deus, se eu fosse falar absolutamente tudo, eu acho que esse programa teria umas 5 horas. Nossa! Mete bronca, não é a gente que edita. Você não vai com a minha cara? Mas assim, o Thiago, eu acho que ele... Cara, esse negócio de falar de Malhação e novela das 9, eu acho que, assim, foi no ponto, assim. Ele falou que ele definitivamente não era o público. Eu fui o público, assim, absolutamente, com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu, sabendo o que ia acontecer, sabendo os resultados, sabendo de absolutamente tudo, fiquei vidrada. Agora, eu vou ser bem sincera aqui. Eu larguei Drive to Survive na segunda, terceira temporada. Nunca mais acompanhei Drive to Survive. Porque, assim, pra mim é um negócio engraçado, porque a F1 Academy eu sabia o que ia acontecer e mesmo assim eu fiquei vidrada, porque eu acho que o jeito que eles contaram foi um jeito que envolveu. Apesar de não ter gostado muito deles terem escolhido umas 4, 5 pilotas só pra contar a história. Isso eu achei bem ruinzinho. Então, 15 meninas lá, fora as wildcards, né, as pilotas convidadas das etapas, um monte de menina querendo e precisando se divulgar, porque a gente sabe como o automobilismo
protagonismo feminino não recebe atenção. Daí o F1 Academy acaba escolhendo ali 4, 5 pra mostrar. Tem outras que nem tiveram nome citado durante a temporada. Então, assim, isso eu achei meio ruim, mas eu achei bom esse negócio meio malhação mesmo, mostrando drama e tudo mais. Claramente você vê que, por exemplo, a Bianca Bustamante, no primeiro episódio, eu acho, ela vê que a câmera tá filmando ela dá uma chorada, assim, sabe? Ela dá, tipo, uma reclamada, ela dá, tipo, uma dramatizada em tudo. Então dá pra ver que é meio roteirizado, não totalmente, obviamente. Mas, cara, eu achei que é muito mais legal, que eles realmente focaram mais em divulgar as pilotas, mostrar o background delas. Achei uma sacanagem o mesmo episódio das duas lá milionárias com a Abby Pulling uma ferrada financeiramente. Sim, eu fiz até essa anotação aqui pra comentar, porque é muito contrastante, assim. Mas eu gostei muito, que contou muito briga na pista, que a gente sabe que dá aquela exagerada, a gente provavelmente vai falar disso mais pra frente, mas não foi tão dramático, tanto querer espizinhar e criar umas rivalidades muito grandes, igual no Drive to Survive. Eu acho que é mais esse clima de, olha como elas são amigas, mas mesmo assim elas estão se enfrentando na pista e tudo mais. Só achei que poderia ter divulgado mais elas, ok, 7 episódios de 30, 40 minutos não dá tempo suficiente, mas eu acho que ficar batendo só nas mesmas personagens, isso eu não gostei muito, sendo sincera. E outra coisa, eu vi esse lado mais durão da Suzy Wolf, eu fiquei um pouco chateada. Bom ponto você destacar isso, Nath, porque eu queria perguntar, Thiago, qual que é a sua visão sobre a Suzy Wolf? O que você acha que ela é no contexto? Eu tomei um sustaço quando ela apareceu falando que não, e as meninas, tipo, admirando, não, porque ela é uma grande piloto, pilotou pela Fórmula 1 e tal. E na minha cabeça, cara, e gente, pelo amor de Deus, vocês me desculpem, né, eu sou ignorante. Na minha cabeça, ela era só a mulher do Toto Wolff. Eu não sei, eu não conheço a história. Então, assim, eu falei, peraí, então quer dizer que a Susan Wolff tem uma história com a Fórmula 1, ela não é só, entre aspas, né, a esposa do Toto e tal. Fiquei extremamente surpreendido, né, eu fui dar uma leve pesquisada, né, na bio dela, não muito, porque eu já vi que tem algumas informações do F1 Academy de 2025. Não vai dar spoiler, né? Exatamente, então eu olhei meio assim de canto de olho, falei, nossa, a mulher tem uma história foda assim, né, de superação e tal, tem uma carreira interessante, falei, pô, achei ela muito mais desenvolta do que o Toto. Com certeza, né, aquele robôzão lá, o Schwarzenegger lá. Ele tem que começar a usar camisas menos apertadas, cara, eu acho que isso dificulta muito a circulação do sangue e isso prende os movimentos dele demais, né? A simpatia dele acaba afetando, né? Cara, então assim, ele tem que usar camisas um pouco mais folgadas, então talvez melhore um pouco a desenvoltura dele, mas a questão da Suzy eu adorei, assim, né, e a maneira como ela se relaciona com aquelas meninas, eu não sei até onde, né, administrativamente ela tem poder de decisão nessa série, enfim, mas ela tava ali, né, como uma espécie de mãezona, mas ao mesmo tempo com essa visão de chefe de times, né, é como se ela fosse um chefe acima dos chefes de equipe, assim, mais ou menos, né, na visão que eu tive. Então ela, às vezes ela fazia meio que o papel de quase uma narradora, né, mostrando alguns pontos de vista e tal, que a gente tem na série principal, né, vamos chamar assim, com os jornalistas, com os outros chefes de equipe, né, meio que opinando e tal. Aqui não, aqui você só tem ela falando, né, então é meio que um fio que conduziu a série inteira. E eu posso dizer que eu concordo com o que a Nath falou, que eu fui olhar e falei, gente, mas só tem 5 meninas correndo, não é possível. Aí eu olhei, tinham outras meninas e tal, eu falei, nossa, mas não foram nem citadas, cara, né? Poderiam ter mais episódios aqui, os episódios são curtinhos e tal, fiquei muito curioso em saber mais sobre as outras meninas. O que me parece é que a Netflix lançou essa temporada 1 como uma espécie de test drive, cara, né? Sem fazer trocadilhos aqui. Talvez, né? Pra ver se engata, né? Pra ver se deslancha, assim, porque como a gente falou, é um produto do ponto de vista de mídia muito diferente. Então eu acho que eles já fizeram uma coisa mais condensada. Eu não tô dizendo se isso é certo ou errado. Eu tô dizendo que do ponto de vista de produção, eu acho que eles tomaram essa ideia de fazer algo mais condensado pra ver se cola. Eu aposto que numa próxima temporada, talvez a gente tenha ou mais episódios ou episódios maiores, cara. Porque, né, a gente fica nessa curiosidade aí de saber mais sobre as outras pilotas.
Eu vou dar um exemplo bobo aqui. Você lembra da amiga da Lia Block, né? Uma loirinha. A Lola? A Aurélia. Lembro. Só apareceu no final ali, falaram o nome dela rapidamente. Você sabe a nacionalidade dela? Não sei. Brasileira. Interessante, ó. Pra gente que acompanha, eu ficava caçando ela na tela, né? Olha lá, minha menina Aurélia tá lá. Porque, coitada, né? Eu vou te dar um leve spoiler da carreira da Aurélia Nobles na F1 Academy, que é ela sendo jogada pra fora num acidente ridículo. O tempo todo. Isso acontece na série. E o carro dela é maneiríssimo, cara. O melhor carro do grid dos 2 anos. Muito, muito massa. Mas enfim, a gente tem uma dinâmica aqui, Nath, que é assim, eu leio a sinopse chubrega da Netflix e a gente desenvolve em cima do episódio, tá? Perfeito. Olha lá. Então, a gente vai começar a discutir essa série no episódio número 1, Não Existe Amizade na Pista. Por favor, leia a sinopse como o narrador do Clone Wars. A pressão está grande para a diretoria da F1 Academy, Suzy Wolf, pois suas novas equipes e pilotos precisam provar seu valor nas pistas de Miami. Muito legal, Academy F1. Aí tem que ter o Yoda entra logo depois, assim, né, quando no Clone Wars. Tá? Quando é o Yoda. Mas que loucura, hein? Cara, realmente, essa sinopse é muito chumbrega, não dá pra entender nada do que tá no episódio. Cara, ainda bem que a gente não faz séries do Disney Plus. Aí você vê sinopse ruim. Sobre o primeiro episódio, Nath, você tem algum apontamento inicial já? Ele foca muito em dar aquele contexto da F1 Academy, assim? Você tem alguma observação já pra gente colocar aqui? Não, o primeiro episódio, eu até cheguei a fazer alguma anotação do primeiro episódio, que parece que todo mundo odeia a Bianca Bustamante. Eu não esperava ver o Logan Sargent. Odeia ela, porque parece que a série inteira, na verdade, né? Todo mundo só falando mal da pobre coitada. Ela foi retratada como uma pobre coitada. O treinador dela é bem babaca com ela também, né? O tio, eu não sei, eu não gravei o nome do velho. Eu não consigo gravar. Eu também não, mas ele, porque eu trabalho pra McLaren, enfim, né? A Bianca Bustamante. Daí já no primeiro episódio já começam mano, acabar com ela. Só que desse primeiro episódio eu chorei com o Ken Block. Cara, eu não sabia que ela era filha do Ken Block, velho. Pois é. E eu acho que acabaram escolhendo a Lia como uma das personagens, talvez, não sei se a Netflix, por ser dos Estados Unidos e ela ser dos Estados Unidos, o Ken Block ser grande, eu acho que escolheram ela por causa disso. Chorei com ele e eu não imaginava ver o Logan Sargent aparecendo, né? Mas... Ele não aparece nem no Drive to Survive, cara. Ele apareceu mais no F1 Academy do que no Drive to Survive. E ele ainda apareceu mais em F1 Academy do que as próprias pilotas, algumas pilotas da F1 Academy. Então, assim, o Logan Sargent, ele vem só pra causar. Só dando um contexto pro Thiago, o Logan Sargent é o cara que foi substituído pelo Colapinto, Thiago. É verdade. O grande Colapinto, né? Colapinto, sensacional, fantástico personagem. Entendi. O grande Colapinto, você imagina quão grande é o Logan Sargent, né? Meu Deus. Bom ponto que você trouxe, Nath. Realmente, a Lia Block, quando apareceu o Ken Block, eu falei, é claro, Block, pô, eu adorava os vídeos do Ken Block, tá ligado? Eu assistia sem parar, assim. Na pandemia, eu fiz uma maratona de vídeos do Ken Block fazendo maluquice com o carro. Recomendo procurarem o Gincana lá, tem no YouTube. Podia pôr no post, inclusive, né? Porque os vídeos eram muito fodas. Ele faz com um carro umas coisas inimagináveis, assim. Eu automaticamente comecei a torcer pra Lia Block. Só dela falar isso. Sim. Mas, assim, falando já do episódio em geral, falando até um pouco que vocês comentaram dessa ser uma malhação, né? As músicas me incomodaram muito, cara. Mas muito mesmo, assim. É porque as músicas meio TikTok, assim, sabe? Que é um momento, tipo, agora é o momento ser fodona aqui. Daí, a música sobe e... Nossa, eu achei muito irritante aquilo. Mas, enfim. A gente vê também outras coisas que são diferentes de... Aí não falando só do Drive to Survive, mas também do mundo da Fórmula 1, que é o cantinho das pilotas, né? Literalmente um cantinho, né? Elas são jogadas num container ali, né? É bizarro aquilo. Ô Thiago, antes de você falar das suas anotações, e na sua visão, qual que é a distância que você vê, assim, da F1 Academy pra Fórmula 1, assim? Cara, eu lembro que quando a gente gravou alguns episódios atrás, eu cheguei a trazer, né, essa questão de que eu não entendia, né, como eu não entendo ainda até hoje, por que na Fórmula 1 não tem mulheres, né, correndo ali. Se é uma coisa de regra, se é algo só pelo simples tradicionalismo, né, porque... Machismo? Alguns... Então, pois é, né,
né? Porque alguns esportes a gente tem a questão de gênero misto, né? Não é à toa que essa semana, se eu não me engano, acho que a equipe do Brasil de tênis de mesa, acho que se classificou lá pro Mundial deles, enfim, né? Que inclusive é um casal. É, o nosso querido, caramba, o Calderano e a Bianca Takahashi, do Takahashi. Isso, entendeu? E outras, né? Você vê aí nas Olimpíadas, tiro ao alvo, arco e flecha, né? A gente tem acho que badminton também tem como fazer e tal, enfim. Logicamente que eu entendo por que você não vai colocar mulheres e homens, sei lá, pra fazer levantamento de peso, boxe, né? Logicamente, né? Ter uma explicação pra isso. Agora, correr, cara, pilotar, né? Sei lá, o olho do cara, sei lá, tem mais testosterona, fazer ele enxergar a curva mais rápido. Pra mim não tem explicação uma porra dessa, sabe? Eu acho que as meninas poderiam correr junto com eles ali, acho que ficaria inclusive até mais interessante, né? Então, eu começo dizendo que eu ainda não entendi o que é F1 Academy. Assim, eu entendi, tá? Que é uma modalidade de testes, inclusive achei a questão da regra deles extremamente interessante, né? De todos os carros serem iguais. Achei isso muito foda. Então, você vai estar realmente testando ali aquelas meninas, enfim, nas mesmas condições, né? Que elas têm 2 anos pra poder, tipo, minha filha, vai lá, faz o seu nome, né? Que a partir daí você pode ser escalada para novas modalidades. Novas modalidades estas que eu não faço a mais puta ideia quais são, né? Não sei onde mais elas podem correr dentro da Fórmula 1 e fica parecendo assim, que elas são meio que mascotes das equipes, né? Você vê que os outros pilotos chegam ali e tal, tiram uma fotinha, a foto delas, né? Fica num outro canto distante lá daquele grande paddock dos homens, enfim. Então, assim, é uma parada extremamente separada, né? Não tô criticando o fato de ter essa iniciativa, acho interessante, mas eu não entendi, cara, ainda, assim, sabe? Eu assisti a série inteira sem entender, na verdade, o que é a F1 Academy, da onde essas meninas vêm, né? Eu entendi que grande parte vem do kart, enfim. A Lia Bloch veio do rally, né? Mas pra onde elas vão depois? Pra mim tá muito confuso isso até agora. Que bom que nós temos a Nath aqui hoje. Por favor, Nath. Eu vou passar pra Nath explicar, mas eu quero só dar um contexto rápido pra vocês terem uma ideia assim. Você falou, pô, a Suzy Wolff tem uma história na Fórmula 1, você não sabia que tinha uma história na Fórmula 1. A história da Suzy Wolff da Fórmula 1 é menor que a história do Leon Lawson, pra você ter uma ideia. Que já é uma história que o que você viu na série, tá ligado? É menor que aquilo. Uhum. Então, tipo, o que ela conseguiu ser foi no máximo piloto de teste na época que o Massa corria na Williams, assim, entendeu? Então, infelizmente, ela não teve mais espaço em cima disso. Mas, pra explicar os contextos de onde vai, pra onde vem, onde se localiza a F1 Academy em relação à Fórmula 1, logicamente agora é a Nath que vai dar o show dela e explicar pro Thiago o contexto aí pra gente, como é que é o carro, tudo mais e tal, enfim. Bom, vamos lá. Sendo assim, de uma maneira bem breve. A F1 Academy, ela é uma categoria que, assim, a W Series ela sempre falou que seria uma categoria vitrine para ajudar as pilotos a chegarem em qualquer outra categoria, não necessariamente na Fórmula 1. A F1 Academy não. Ela fala que o objetivo é levar uma menina pra Fórmula 1. Então, assim, ela faz testes antes da temporada, ela convida pilotas ao longo da temporada corrente pra correr uma etapa, e daí nisso ela vai avaliando e vai vendo as competidoras que podem correr no ano seguinte, aquelas que podem ficar, como falou na série, as pilotas elas podem ficar no máximo 2 temporadas, depois é assim, elas se viram. Daí as pilotas que têm mais destaque, normalmente elas conseguem correr numa outra categoria, a campeã ganha uma temporada completa numa categoria normalmente de escolha dela, totalmente paga. Mas assim, na teoria, se o mundo fosse lindo e tudo fosse perfeito, a F1 Academy é como se fosse uma Fórmula 4. Eles correm com um carro de Fórmula 4, inclusive é o mesmo carro quase que o da Fórmula 4 Brasil. Então assim, só muda pneu e umas coisinhas. Enfim, é um Fórmula 4. Então, na teoria, se o mundo fosse lindo e tudo fosse perfeito, elas iriam pra Fórmula 3. A Fórmula 3 já é, assim, o antepenúltimo degrau antes de chegar na Fórmula 1. Só que a gente sabe que não é assim que a banda toca. E, por exemplo, a Abby Pulling, ela foi campeã, não estou contando spoilers aqui, como vimos na série, ela foi campeã, foi muito merecida, e ela ganhou uma temporada na GB3, que é uma categoria que ninguém sabe o que é, aonde corre. Então, assim, algumas pilotas conseguem sim ganhar espaço. Quando a Marta Garcia foi campeã em 2023, em 2024 ela correu em Fórmula Regional e tudo mais. Só que a maioria não consegue. Por exemplo, a série poderia mostrar mais dessas pilotas e
não mostrou muito. Então, assim, como que elas vão conseguir patrocínio, sabe? Então, elas acabam em campeonatos regionais, uma Fórmula 4 italiana, campeonatos, assim, mais regionais mesmo, mas a grande maioria acaba caindo no esquecimento. Muitas pilotas que correm na F1 Academy, elas correram na W Series. Então, é tipo, meio que a F1 Academy veio realmente como uma sequel da categoria, mas a grande maioria, assim, realmente acaba meio que ficar vindo navios porque as equipes não dão oportunidades pra elas, porque elas não conseguem se provar o suficiente ou conseguem o patrocínio porque elas não têm espaço. O ideal seria: acabou a F1 Academy, elas vão pra F3, da F3 elas vão pra F2 e da F2 elas vão pra Fórmula 1. Mas infelizmente não é assim, a gente espera que isso mude, mas basicamente é isso. A F1 Academy é uma Fórmula 4, elas deveriam ir pra uma Fórmula 3 e assim em diante. Caraca, meu irmão. Só dando um contexto rápido pro Thiago, só tem uma Fórmula 1. E só tem uma Fórmula 2. E aí a Fórmula 3 tem mais... Logicamente, só tem a Fórmula 3 que acompanha o campeonato principal, tem. Mas entre aspas gigantescas tem mais Fórmulas 3. E entre aspas mais gigantescas ainda tem mais Fórmulas 4, entendeu? Não é só uma Fórmula 4, assim. Por exemplo, a Fórmula 4 regional de cada país é uma, que é, entre aspas, o mesmo nível, entre aspas gigantescas, o mesmo nível da F1 Academy, que é uma Fórmula 4 também. Então, assim, é uma pirâmide, assim, entendeu? Só que a ponta dela, pra você chegar na ponta dela, a gente vê no Drive to Survive, você viu um Drive to Survive que é difícil pra cacete pros caras normal chegar. Infelizmente, pras meninas é praticamente impossível. E na teoria, a F1 Academy viria pra ajudar nesse ponto, assim, entende? Entendi. Meu Deus, né, cara? Me senti na caverna de Platão agora, né? Não sabe porra nenhuma, nem imaginava. Tivesse um universo tão grande. Assim, então, Nath, basicamente, tá, sei lá, digamos que uma equipe, sei lá, Red Bull, né? Os caras estão lá na F1, falam assim, não, gostei dessa menina aqui, é uma piloto incrível, vou botar elas aqui pra correr no ano que vem. Eles podem fazer isso? Tudo bem, provavelmente você vai me responder que eles nunca fariam, mas tecnicamente, eles poderiam fazer ou tem alguma regra que diz assim, não pode fazer? Ah, não. Daí agora entra em outra coisa que são os pontos da superlicença. E daí, pra você poder andar num treino de Fórmula 1, você tem que ter 25 pontos na sua superlicença. Pra você andar numa corrida de Fórmula 1, você tem que ter 40 pontos na superlicença. E pra você conseguir esses pontos, precisa ser uma temporada completa. E daí você tem que ficar entre os top 5, os top 6 daquela determinada categoria. E daí cada categoria determina quantos pontos vai distribuir. Enfim, é uma grande pirâmide que é bem difícil de você chegar lá no topo. Bem difícil. Você tem que seguir essa estrutura de escadinha, né? Da F4, F3, F2, é meio que montado já pra você somar os pontos lá na F2 e aí sim você conseguir chegar na Fórmula 1. Mas, por exemplo, se os caras quiserem, vamos colocar, eles olham uma menina assim e gostam muito dela como piloto, assim, vê um potencial gigantesco. Ela não tendo todos os pontos, aí poderia ter, igual eles fizeram com o Antonelli, né? Coloca ele lá pra andar em Monza, ele bate o carro do Russell, entendeu? Mas aquele treino que ele fez batendo o carro do Russell valeu uma caralhada de pontos pra ele nessa superlicença, entendeu? Então, pra dar se eles quiserem, o problema é eles quererem. E essa é a grande questão, entendeu? De sempre. Se eles quiserem, eles conseguem puxar aqui, jogar ela pra uma categoria acima, ganhar uns pontos a mais, faz um treino aqui, um teste ali e tal, assim. Só que o grande lance, né, Nath, é querer, né? É a galera querer olhar pras meninas e falar, não, vem comigo. É porque tem a questão do investimento, né? Os caras, no fim das contas, os caras veem dinheiro e veem retorno. É interessante o Thiago ter trazido essa visão de, tipo, eles meio que usarem elas meio de mascote, porque é uma coisa bem clara que a gente vê na Fórmula 1, nas equipes e tal, é muito aquela militância de fachada também, né? Sim, os caras querem vincular a marca, tipo, nós damos apoio aqui pra categoria feminina e tal, mas quantas equipes de fato bancam carreiras, né? Porque as gurias, a Abby Pullen acho que é um bom exemplo. Eu reescutei aquele episódio da W Series e a Nath tinha comentado que ela estava numa categoria, acabou o dinheiro, ela não tinha como continuar, e aí entrando na W Series ela conseguiu uma grana pra conseguir continuar. Detalhe, acabou o dinheiro de novo, porque ela tava desesperada pra ganhar o campeonato, pra conseguir mais um campeonato financiado, né? O pior é, a Abby Pullen, ela tava nessa categoria, se eu não me engano, era a F4 britânica, e ela se tornou a primeira mulher a ter vencido na F4 britânica, correndo contra homens, e mesmo assim ninguém quis patrocinar ela, o dinheiro dela acabou e ela ficou a pé.
Assim, gente, de novo, tá? Você desculpe, não é querer forçar uma barra de militância, nem nada disso, não. É uma revolta sincera, porque me incomodou, cara, muito ali chegando nos 2 últimos episódios, né? Que é quando você tem aquela questão dos acertos de equipe, quem vai e quem fica e tal. O tom narrativo da série virou uma coisa meio tipo, olha, vocês têm que dar graças a Deus que a gente tá fazendo esse favor aqui de deixar vocês correrem, tá? Senão vocês estavam ferrados. Bicho, essas meninas são atletas, como qualquer outro. Você não tá fazendo favor nenhum, sabe? Elas estão aí, estão disputando, estão participando, estão levando o nome de marcas. Tem uma hora que acho que a Susan tá com o Hamilton e eles estão andando vendo os carros, né, das equipes e tal, e ela começa a falar, ó, ali tá equipe tal, equipe tal, equipe tal, e é só nome de marca, velho, né? E aí, quando ele vê o carro da Mercedes, ele até brinca, né? Ele fala, tá diferente, não é igual o nosso e tal. Não é o verde Petronas. Eles colocaram outro verde, porque a Petronas não deu dinheiro ali. Entendeu? Porque, então, essas meninas estão ali disputando, cara, como qualquer outro atleta, sabe? A Fórmula 1 não tá fazendo um favor pra elas, assim. Parece que elas estão ali meio que implorando, sabe? Estão mendigando um espaço que elas estão conquistando, já que elas vêm de outras categorias, como a própria Nath explicou, né? Que você tem que galgar essa grande pirâmide, e pra elas é muito mais difícil. Eu vou te dizer que me incomodou um pouco, sabe? Essa coisa ali no final, tipo de, olha, né? Como nós somos bonzinhos e a gente tá aqui fazendo... É lógico, tem o discurso coach motivacional, né? Que você tem que correr atrás e batalhar, você seguir em frente e tal, mas eu achei que ficou meio piegas ali no fim, essa coisa de que, olha, vocês são mulheres, vocês são jovens, tá? Só tem vaga pra uma, briguem aí e dê graças a Deus que você passou, sabe? Eu, particularmente, me senti meio incomodado, assim, achei que foi meio até desrespeitoso pra elas como atletas, sabe? Achei meio escroto isso por parte da Fórmula 1, né? Agora, se eu, que sou um nécio, fiquei revoltado com isso, imagino vocês que acompanham direto aí, acho que deve ser uma coisa bem incômoda também. Imagina, né, Zé? Quase nada. Pra mim, assim, uma coisa que pegou muito foi esse discurso da Suzy Wolff, tipo, dói muito dar uma criticada nela, mas ela, tipo, falar como se a F1 Academy fosse a última chance delas e a grande oportunidade da vida. Tipo, se não for aqui, vocês estão ferradas. Tipo, cara, não é muito verdade, sabe? A F1 Academy tá agora em 2025 na 3ª temporada. Antes as pilotas não tinham pra onde correr, sabe? Então, isso me pegou um pouco, me incomodou um pouco mesmo. Tira elas como lixo, né? Tira elas como lixo, assim. Tipo, não, se não for aqui, tu não tem espaço mais. Que isso, cara? Estão na Fórmula 1, na F1 Academy, elas também estão correndo em outras categorias, em outros finais de semana, porque são 8 fins de semana, né, na F1 Academy, se eu não me engano. O resto do ano elas estão correndo. Até porque o calendário da F1 Academy é uma coisa ridícula. Por exemplo, as pilotas correram agora no... Ai, não vou dar spoiler pro Thiago. Mas enfim, então falando do calendário do ano passado. Pequenininho pode. Pode falar que elas correram no Canadá pela primeira vez, vai. Não é um grande spoiler, assim, mas é tipo assim, as pilotos correram no Canadá, que foi há 2 semanas, a próxima corrida é no final de agosto. Como que quer também que a pilota se desenvolva e se mostre e tudo mais, com mais de 2 meses de espaço entre uma etapa e outra, sabe? Então é um calendário bem ridículo também. E não só isso, Nath, uma coisa que ficou bem clara, né, durante toda essa temporada, assim, se você for pegar lá na outra série, durante as férias, durante os intervalos ali no meio de temporada, sei lá, você vê o Leclerc no passear de iate em Mônaco, sabe? O outro, eu vou pra fazenda aqui da minha família, vou jogar squash, vou fazer não sei o quê. As minas estão estudando, cara. Na escola, tipo, né? Pô, não, eu tô correndo aqui em Abu Dhabi e amanhã, 7h30 da manhã, eu tenho que estar, sei lá, nos Estados Unidos pra ir pro colégio, cara. A Amina, né, ela levou, sei lá, 6 anos pra se formar. Mas a mina é rica, é filha de sheik e tal. Gente, desculpa, mas ela estudou pra cacete. E ela falou, gente, eu demorei 6 anos pra me formar porque as minhas provas caíam quando não tinha corrida, sabe? É tudo mais difícil. Então, assim, um tem fazenda de, planta uva, o outro, sabe, tem não sei o quê. E as meninas estão estudando, cara, estão ralando, né? É surreal, assim, se você pensar. Deve ser uma rotina extremamente cansativa e estressante, ainda mais, né, como vocês falaram, que eu não sabia também, que elas corriam em outras categorias além dessa, simultaneamente. Vou aproveitar esse gancho do Thiago pra já puxar o episódio 2, que é o A que Todas Querem Superar.
A F1 Academy vai para Barcelona, onde Abby larga na frente para defender sua cobiçada pole position. Amina fica abalada com o acidente. E esse é o episódio que, no começo do episódio, tá lá a coitada da Abby dando a vida no Photoshop, fazendo as artes lá e os negócios lá pra vender na loja online. E vai ver lá quem comprou, foi o pai dela que comprou. E aí... Cara, é muita coisa que eu faria. Se a Lúcia começasse a fazer os merchandise dela, eu ia ficar comprando também. Não, mas aí no mesmo episódio, cenas depois, mostra lá as Alcabace, lá nos Emirados Árabes, tipo, tendo todas as condições, apesar do pai cuzão, que a gente vai falar daqui a pouco, tendo todas as condições possíveis pra ter a carreira delas, assim, cara, sabe? ela fritando num jet ski lá, velho. Cada final de semana eu gosto de pegar um carro diferente e sair apavorando pela cidade. Pô, show, hein, mina? Que beleza, hein? Cara, eu acho que assim, já ficou claro até esse segundo episódio os arquétipos, né? Que aí eu fui anotando. A Abby, eles queriam botar ela como a bad girl, né? Digamos assim, aquela que é super focada, que quer atropelar, o trocadilho, todo mundo pra chegar até os objetivos dela, só que a gente descobre que ela tem uma puta história ali, né? Que tem que, ralar, trampar a história dela com o pai, depois com os avós que você descobre, enfim, super bonitinho, não tem como você criar uma empatia com ela, né? Aí nesse segundo episódio também eles apresentaram a Lola, né? Quer dizer, apresentaram e esqueceram ela no churrasco, logo depois, não falaram mais nela. A Amina e a Hamda, né? Eu tenho dificuldade pra falar os dois. É Amina e Hamda. Elas são meio que eles quiseram fazer, tipo, olha, são duas irmãs, uma é a antítese da outra, né? A Amina é tipo, sei lá, a Lara Croft, né? Filha de rico, aventureira, não gosta de ficar pra trás, né? Eu me desafio o tempo todo, eu me cobro. E a outra, sei lá, é a Anna do Frozen, sabe? Toda bobinha, toda bonitinha, assim. Então, quiseram mostrar. E aí, durante a temporada, você vê que tem uma inversão ali daqueles valores. Eu acho que nesse segundo episódio também eles apresentam a família da Chloe. Chloe Chambers. Cara, fantástica a história ali, né? O pai dela, parece uma pessoa... O pai e a mãe, né? Parece ser pessoas, assim, fantásticas. Então, ali é a equipe que tem uma família por trás, que se apoia, né? A Bianca é a TikToker, né? É a pilota instagramável, e aí tem aquela coisa de que ela não está se concentrando o suficiente. Então, acho que até esse segundo episódio, eles meio que formaram todos os estereótipos, né? Depois, mais pra frente, eles vão apresentar, que já não é aqui, né? Mas eles vão apresentar a menina que foi no Jimmy Kimmel. A Doriane Pop. Isso, é. Que eu gostei dela, ela é a que tem assim, mais perfil de atleta, né? De focada e tal. E aí depois eles mostram lá a mina da Ferrari, que é muito pressão baixa, né, cara? É muito energia baixa, assim, coitada. Eu falei, nossa, essa mina... você falando isso. Essa mina tá doentona, cara. Ela tá precisando de uma vitamina D, assim. Porque todas as outras super elétricas e tal, e ela não sei o quê. E você vê que até quando ela ganha, né, você vê que ela não tá muito assim. Eu falo, cara, essa mina tá no 110, né, cara? Funcionando monofásico, porque tá muito baixa a energia dela ali. Mas acho que até esse segundo episódio mostrou, tipo, olha, não, aqui estão todos os arquétipos que a gente quer mostrar, né? Só que, logicamente, né, isso do ponto de vista de mídia, né? Todas elas, se a gente for ir mais a fundo aí, cada uma deve ter com certeza, né? Ter uma história muito maior do que só aquilo que a série quis apresentar. Zoto? Acho que o Thiago resumiu bem isso aqui. Tem no mesmo episódio, ainda tem a Chloe Chambers, né? Eu achei legal a forma como trataram, assim, a história dela, né? Porque foi bem um foco muito na questão de superação, mas ligando com a família. Aí ela tem um pódio, ela ganha, né? No fim de semana. E é legal porque aí um mini spoiler, ela só tem um crescente, né? Na série e na carreira também. Então ela é uma pilota que começou a se destacar ali mais ou menos nessa época ali dentro da F1 Academy, né? E outro ponto também da Suzy, tirando a scooter da frente da logo da F1 Academy. Não, isso foi sensacional. Diz muito, né, Nath? Sim, justamente, mas eu acho que a gente também vai falar um pouco mais pra frente. Gente, juro, eu amo a Suzy Wolff, mas realmente eu vi um lado dela que eu não conhecia na série, então tem algumas coisas a pontuar, mas eu acho que vai falar um pouco mais pra frente na série, porque a Doriane não foi apresentada nesse episódio, né? Ou foi nesse episódio? Não, é mais pra frente. É, mais pra frente. Então, mais pra frente eu falo. Ela demora um pouquinho mesmo. Então, daí mais pra frente eu falo, então, o que eu preciso pontuar, mas eu acho que esse episódio é isso mesmo, é tipo, a Abby, a pobre coitada,
coitada ferrada de dinheiro, que não pode nem viajar com o pai porque não pode pagar, enquanto as outras fazendo rodízio de carro. É isso que eu não entendo, sabe? Por que escolheram, tipo, a Abby, ok, eu entendo, a Lia Block, ok, eu entendo, mas tipo, as irmãs Alkubaise, tipo, cara, sei lá, umas personagens meio aleatórias, assim, que escolheram, sabe? Meio de fundo de grid, assim. Talvez se tivesse umas outras histórias, talvez, sei lá, ele por ele ser shake, sei lá, enfim. Não, a Hamida, ela até termina bem no campeonato, né? Então. Ela termina legal, mas a outra irmã, eu acho que o legal é mostrar que isso também é lá no final, que ela tem um plano B, né? Ela acaba tocando um plano B porque ela sabe que ela não pode se garantir na corrida. E no ano anterior, ela tinha ido bem na F1 Academy, se eu não me engano. Ela tinha ganho corrida e tudo. Será que o peso da equipe não conta também, cara? Pode ser, Red Bull, né? Tipo, ó, como assim, né? Vocês não vão mostrar ali. Porque se a gente pensar, teve o foco na Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren, né, que são todas as equipes que se deram bem também na F1 normal, né, e ali a Block conseguiu dar mais destaque pra Williams, né, do que qualquer outro em muito tempo, assim, né. Eu acho que ali a Block, inclusive, deveria ir pra... Se tem alguém, cara, que merecia ir, seria ali a Block. Bota essa menina logo na Fórmula 1 pra ver se a Williams ganha, né, cara, melhora alguma coisa aí. Ó, te dizer que uma coisa, considerando o desempenho do Carlos Sainz ultimamente... Porra! Não, só voltando aqui, ó, em 2023 a Hamida ganhou 3 corridas e ficou em terceiro no campeonato. Então acho que meio nessa, tipo, ela tá numa Red Bull, pode ser que tenha um destaque na temporada, mas não se provou, foi um despencado, assim, a qualidade dela. Pois é. Vou puxar o terceiro episódio aqui, porque chega de ser simpática. Os nomes dos episódios são muito ruins, né? Uma tempestade complica a rodada de corridas em Zandvoort. O desempenho de Bianca começou a preocupar a equipe. Hamida reflete sobre uma lesão antiga. Que é o episódio que tem ali tem um acidente da Bustamante muito besta, assim, né? Assim, eu senti que a série acabou pesando um pouco a mão nela. Não sei se a Nath sentiu isso também. Sim! Meu Deus! Tipo, cara, se você olhar na tabela final, ela terminou na 7ª posição. Ela terminou assim, não terminou mal. Só que parece que ela era uma inútil, que não sabia pilotar, que não sabia nada. E, cara, sabe, eu achei que pegaram muito pesado. A Suzy Wolff pegou pesado com ela, daí aquele coach dela também, tipo, criticando muito ela. Eu achei que a série pegou bem pesado, e daí depois eu quero entrar naquele ponto que eu vou falar da Suzy Wolff, porque contribui com isso, mas eu achei que deram uma bela carregada nela, assim. E se você for ver aqui na tabela, a Amina terminou bem mais abaixo, e eu não acho que retrataram tanto os acidentes e a falta de resultado dela como retrataram da Bianca. Ela passou, as Alcabás passaram muito mais uma visão de, nossa, apesar de elas serem ultra privilegiadas, e a série deixar claro isso, de coitadinhas, sabe? Tipo, nossa, coitada delas, tô assim, nossa. E isso ficou ridículo essa visão, assim. E, pô, você pega mais pra frente, vai ter lá a Bustamante indo lá nas Filipinas, lá na barraquinha de feira com a avó, saca? Pô, negócio mó pé no chão, mó humildão, assim, sabe? Tal, assim. Então, não, mas aí ela que é a garota problema do negócio. Eu achei isso bem zoado, na verdade. Mas outra coisa bem zoada nesse episódio é o pai dessas meninas, né? Das Alcabaças. Ele começa a aparecer aqui e, assim, aqui nessa mesa a gente tem um pai. Eu gostaria da visão de pai dos outros sobre esse tipo de abordagem dele, assim. Eu fiz uma anotação aqui nas minhas anotações da série, foi assim: irmãs Alquabaise, ricaças e o pai dando uma de Jos, do Jos Verstappen. É o Jos Verstappen wannabe, né? O cara, ele não, porque eu vou cobrar delas e não sei o que, falando um monte de asneira, um monte de coisa. Ai, velho, que cara babaca, meu. Sério mesmo. Pensa assim, vamos olhar lá. A Abby, ela coloca as camisetas dela lá, os bonezinhos pra vender, e o pai vai lá pra comprar, certo? O outro pai que tá cheio da grana, ele banca não uma, mas 2 carreiras no automobilismo, certo? E ele é babaca, ele não suporta as meninas, tipo, ele não dá apoio, ele paga, ele simplesmente gasta dinheiro, isso só. Ele não dá o moral, sabe? E eu acho engraçado de você ver o contraste disso em todas elas, principalmente a Bianca, que é criticada o tempo todo, as Alphabase também, que sofrem muitas críticas, e o resultado delas nas corridas, versus a Abby, que
todo mundo tá apoiando. E ela só vai ganhando, entende? Tipo, eu acho que talvez pra categoria, é uma filosofia que não funciona igual é a da Fórmula 1. Porque da Fórmula 1 é pressão. Ou você ganha, né, todas as coisas, você tá fora. Essa é a mentalidade da Fórmula 1. Na F1 Academy, eu acho que não pode seguir por essa linha. Porque ela já tem críticas o suficientes do mundo, entende? Tipo, elas já sabem que não querem que elas sigam no automobilismo. Isso é base do machismo, entende? Então, só botar pra baixo só vai prejudicando a mentalidade delas. E eu vejo muito claro de como isso não funciona na F1 Academy, pelo menos visando as falas e o que aconteceu na série, né? Eu vou dar uma carteirada de fã de Drive to Survive aqui. Vocês estão falando que a série pegou no pé da Bianca, né? E eu concordo. E me deu meio que um déjà vu, cara, do que foram as temporadas ali de 2000, 2019 da série com o Grosjean, cara. Lembra que tudo acontecia com o cara derrapava e a série mostrava todo mundo correndo e ele rodava pra um lado, rodava pro outro. O carro pegava fogo, ele passando mal sem água, sabe? É tudo acontecendo com um maluco. Foi onde o Gunther Stearns começou a consagrar na série, né? Sim, assim, você vê que, tipo, caraca, tudo tá acontecendo na vida desse cara, sabe? E com a Bianca foi mais ou menos a mesma coisa. Agora, a Fórmula 1, né, cara, tem um histórico de pais escrotos pra caralho, né? Pais escrotos, principalmente se for rico, né? Vamos lembrar aqui do Stroll velho, né, cara? Com certeza o Stroll velho é traficante de arma, alguma coisa assim. Eu já falei isso aqui várias vezes. Ele tem cara, né, de quem tem negócio de máfia, negócio de sabe, tráfico humano, mas tem muito cara, assim. E aquele russo, porra, que comprou a equipe só pro filho correr. Ah, o Mazepin. Pô, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, cara. Eu que não dirijo, empurrando um carro, eu sou melhor do que aquele cara. Mas o pai dele tem dinheiro. Oligarca russo, né? Chegou aqui, ó, dinheiro, pá, me dá a equipe aí, bota meu filho pra poder correr e tal, né? E super escroto, super babaca também. Então, a Fórmula 1 tem um histórico de pais ricos e otários, né? Cara, tu vê o relacionamento do pai da Abby com ela, né? Que no final eu chorei, mano. Eu chorei ali, tá ligado? Pô, tem a cena do vô nesse episódio. Ela vai levar o bonezinho pro vô, pô. A cena do vô e tal. Todas as obras, né? Que a Lia lembra do pai e o chefe lá dela lá, o agente, enfim, falando, né? Não, que eu tô aqui vendo o que o pai dela tinha que ver. Teve uma hora que eu me virei pro lado, imaginando que ele estivesse ali. Eu quase falei pra ele, olha onde sua filha chegou e tal. Pô, super emocionante, né? Pô, deu uma lacrimejada ali, né? Aí vai pro pai lá das meninas ricas lá. Não, você tem que se desenvolver mais, você precisa pressionar, né? E no fundo ele tá aqui assim, mano, brinca aí, vai, você tá rica já, não precisa de porra nenhuma. É bem quebra-drama, né? Tu olha pra cara do maluco e você fala, mano, pelo amor de Deus, muito robozão. Mas é interessante, assim, a gente acha pai assim, mas é a realidade do automobilismo, né? Sim. Porque quem tem grana consegue se manter, consegue seguir, por mais que elas não vão seguir uma carreira, elas podem brincar, que não vai fazer nenhuma diferença pra elas no bolso. Agora, pras outras ali, elas têm que, de fato, correr atrás, né? E, cara, desse cara, é que ele passa uma vibe assim... Agora há pouco, um bastidor que teve foi ontem a premiere do filme da Fórmula 1, né? E aí, eles soltaram uns vídeos lá no perfil da Fórmula 1, do pessoal no tapete vermelho lá, tudo mais e tal, assim. E, tipo assim, o único piloto, assim, que foi, né, dessa semana, assim, foi o Hamilton. Teve as meninas também, assim, mas que teve destaque por conta de ser produtor executivo do filme também, foi o Hamilton, assim. E você passa pro lado, assim, a foto da galera, assim, o Hamilton, ele tem uma aura, assim, saca? Porque é natural do cara, assim, ele é uma vibe, assim. É nato da pessoa, assim. E esse cara, esse pai dessas meninas, ele tem a aura totalmente reversa, assim, sabe? ele passa, tipo, uma aura de Lawrence Stroll da Shopee, saca? É esquisito, né, cara? Se você bater o olho e falar assim, cara, é um negócio que você tá na rodinha, tá conversando com uma galera, e o cara começa a falar, você não vai trocar ideia com ele, saca? Cara, esse cara é babaca. Você bateu o olho e você fala, esse cara não dá pra conversar. É esquisito. Eu entendo o que você tá falando, é uma vibe, né? Não é um... Sim, você sente a toxicidade no ar deles. Cara, esquisito, sei não. Mas assim, esse episódio, ele encerra apresentando que a Abby Pullen não está sozinha no grid. Ela tem uma desafiante. E aí dá um close nas cenas do carro da Dorian Pan, que é o enfoque do quarto episódio, que é o maior alvo do grid. Lia precisa liderar com um começo turbulento. De olho na vitória, Dorian começa a subir no ranking.
E é esse quarto episódio que a gente tem mais apresentação dela. Ela, de fato, chega na série, né? Ela é importantíssima pra categoria, né, Nath? Mas ela, de fato, entrou na série nesse episódio, né? Sim, a Doriane, cara, eu gosto muito dela. Ela veio aí de um passado de endurance e tudo mais, enfim. E ela mandou muito bem. Tanto é que ela começou a desafiar realmente a Abby. Só que agora eu trago aquele ponto que eu queria falar da Suzy. Porque a Suzy, até esse episódio, mano, ela só praticamente humilhou a Bianca. Daí quando ela apresentou a Doriane, nossa, porque só faltou colocar a Doriane num pedestal e pintar ela de ouro e tudo mais. Isso me incomodou um pouco, sabe? Porque ficou meio que tipo, pô, por que você tá falando tão bem de uma e tá detonando a outra? Ai, porque ela comete erros de iniciante, não pode ser assim, porque a F1 Academy daí chega, não, porque a Doriane é totalmente determinada e ela tem tudo pra bater a Abby por e tudo mais. Eu até tava comentando com os meus pais, obviamente que não é isso. Mas, cara, tipo, parece que só porque ela é da Mercedes, sabe? E daí, tipo, quer passar um... É uma fala totalmente Toto Wolff isso, né? Então, tipo, pegou meio torto pra mim, assim, sabe? Tipo, a Doriane, ela merece todos os elogios. E, ok, a Bianca cometeu alguns erros, beleza. Mas, cara, tipo, a Suzy, ela é a que tem que ser o ponto mais imparcial de todas, sabe? Então, tipo, ter pego essas palavras tão elogiosas a uma e tão críticas a outra ficou meio que incoerente e meio ruim, assim, pra mim, sabe? Total. Cara, eu concordo. E eu senti essa vibe meio... é a estrelinha da Mercedes, eu vou dar moral, entendeu? Sei lá, não sei se eu tô sendo clubista aqui pra falar mal da Mercedes também, né? Mas, enfim, eu senti essa vibe mesmo, tentar colocar ela no pedestal. Não digo que não valha o investimento na Doriane Pampa, porque o episódio mostra ela indo no Jimmy Kimmel. E ela tem uma coisa essencial pra categoria, carisma. Ela é muito legal, cara. Então é fácil de você torcer por ela, você gostar dela. Então é uma imagem interessante pra se carregar. E ela mandou bem na pista, né? Ela é o primeiro ano dela na F1 Academy, ela terminou em segundo, acho. Ela tem um perfil de atleta muito focado, assim. Eu acho que de todas que estavam ali, ela era a que claramente se sentia mais desconfortável com a questão das câmeras, enfim, né? Você vê que o foco dela era sempre corrida, cara. Pelo menos foi isso que me passou, né? Ela era uma menina muito, muito focada ali, né? Ela e a Abby. Mas a Abby ainda, ela tem uma coisa... Ela conversa bem com a câmera, né? Você vê que ela tava bem confortável ali. Mas ela não, cara. Ela tava muito, assim... Ela se maquiando, né? O pessoal fazendo toda aquela maquiagem pra ela ir no Jimmy Kimmel e tal, me passou um pouco de constrangimento, sabe? Da parte dela, né? Tipo assim, falou, pô... Não é minha vibe. Não é muito meu universo, né? E você vê que até durante as corridas, né? Elas não estão sempre super maquiadas e tal. Não tem muito isso, né? Então eu acho que aquilo deixou ela um pouco meio artificializada, sabe? Eu acho que me passou um pouco isso. Não dela ser maquiada, mas eu senti que ela não estava muito afim daquilo que estava acontecendo ali. Mas é interessante você falar disso justamente porque quem você vê mais isso acontecendo, né? De estar maquiada, de fazer os guerigueri, tudo de mídia, é a Bustamante, né? E como é diferente ela fora, né, do paddock, quando ela tá indo pra corrida ou saindo da corrida. Realmente é diferente demais, assim, de como ela faz uma pose mercadológica pra câmera, mas ela é atleta também. E aí, eu acho foda você criticar ela nesse sentido, né? Tipo, ela não tá entregando, porque é uma distração. Ela consegue se manter, né? Porque, cara, é exatamente o que os pilotos da Fórmula 1 fazem. Quando os caras não estão no fim de semana ali durante o fim de semana de corrida, na verdade, eles fazem também. Tem videozinho deles no YouTube, fazendo brincadeirinha pra marca. A Red Bull fica fazendo corrida de soapbox com os pilotos. É exatamente o que a Bustamante faz. Todo fim de semana dá uma papagaiada da Red Bull, né? E aí, como é que você vai criticar a Bustamante de perder tempo tirando foto com um fã e tal? Faz parte do trabalho dela. É o ganha-pão dela, cara, porque, tipo, ela não tem grana, assim, pra investir pra caramba. Então, tipo, se ela consegue ter uma grana, um retorno das mídias sociais dela, pô, deixa a menina, cara. Isso não tá atrapalhando. Que nem a Nath falou, são 8 fins de semana no ano. Não é ela ser forte de mídia social que vai atrapalhar ela no grid, cara. Nem faz sentido isso. Pois é. Mas o Carlos Sainz pode fazer, né? Sessão de foto lá de terninho, né, cara? Comercial de cueca. Aí pode.
pode, né? O Aí Charles pode. Leclerc pode fazer tudo também. Sim. Daniel Ricciardo, pô, vários mergulhos em piscina, né? Com take cinematográfico, aí pode. Né? Não que eu esteja aqui pra criticar o Daniel Ricciardo, nosso Ícaro, né? Da mitologia grega, vocês sabem disso. Explica pra Nath por que o Ricardo é o Ícaro. Ele é o Ícaro, né, cara? Ele é a figura do Ícaro mitológico. Né? Ele quis voar perto demais do Sol, infelizmente, acabou se queimando e foi defenestrado da Fórmula 1 ali. Sabe, Thiago, uma expectativa pra sua próxima temporada. Vai ter mais 2 assentos na Fórmula 1 ano que vem, hein? Quem será louco. que vai entrar lá, hein? Pô, espero muito, cara. Tem que retornar e ele e o Gunter, cara. A série perdeu muito. Não, a série perdeu muito. Você pensa na qualidade da corrida. Não, eu só quero aparecer no Drive to Survive de novo. Sim, exatamente. Tá aí, ó, vamos fechar lá pra Cadillac, então. O Gunter de chefe de equipe, Ricardo, e quem mais que você quer no outro assento? Puta, cara, não sei, você me pegou de surpresa agora. Tem que puxar nas temporadas aqui quem é que merece. O Bottas. Mostrar a bunda? Mas só se ele vier de bigode de ator pornô do leste europeu. Aí ok. Tem o Magnussen pra quebrar a porta. O Bottas com aquele cabelo de boneca dele, cara, ia ficar maneiro. Fechamos então, vou mandar um e-mail aqui pra Cadillac. Por favor. 2 apontamentos rápidos ainda sobre F1 Academy. É que nesse episódio 4 também, a Lia meio que organizando as coisas do Ken, assim, né? E ao mesmo tempo que é legal, é meio triste porque é meio que recente a perda do cara, né, velho? Não é um negócio que fazia tempo pra caramba que tinha acontecido. Ela chegou a falar, acho que era questão de 9 meses, uma coisa assim, né? Pô, a mãe chora também, lembrando dele e tudo mais, se emociona e tal. E foi um susto também, né? Foi um acidente dele. Foi, cara. Não é que, tipo, o cara, sei lá, teve uma carreira inteira e tal, assim, ele meio que tava... Tipo, ele teve uma boa carreira, mas meio que ele tava numa parte ainda em alta, sabe? Não era, tipo, o momento que passou e tal. Então, assim, é reflexo, né, da realidade do rolê. Mas outro ponto que eu ia ressaltar é que esse episódio também mostra a Abby Pullen treinando. E tipo, treinando na academia, assim, cara. A Singapura? E, mano, ela ficou aumentando a temperatura? Bizarro aquilo. E tipo assim... E, mano, e depois eu fui seguir ela no Instagram, cara, ela é marombinha, cara. Ela treina firminha, assim, tipo, lógico, todas treinam, assim, mas ela coloca bastante o dia a dia de treino dela, assim, nas redes sociais e tal, assim. Cara, é atleta muito, né, Nath, pra conseguir fazer esse rolê todos, assim. Elas têm que manjar demais, assim, né? Não, é manjar demais, é dedicação demais. Às vezes eu fico pensando, tipo, óbvio, eu nunca vou ser uma atleta e uma pilota, mas eu fico pensando, sabe, aí tem o peso do carro e você não pode passar de determinado peso, e daí você tem que treinar, e daí a Abby Pullen lá pedalando no calor. Eu falei, gente, eu nunca ia ter essa disciplina. Precisa ter muita disciplina, que é uma coisa que eu sei que eu nunca teria na minha vida. Por isso que elas estão lá e eu estou aqui comentando sobre elas. É por isso que ela tá lá, né, cara, e eu tô aqui com vocês, né, cara, olha só. Hoje eu matei o spinning, então não vai rolar, não. Olha só. Mas ela tava pegando 80 quilos no lift ali, cara. Puxado, velho, puxado. Tu aguenta, Denis? O quê? Pegar quanto na rosca? Ih, lá, velho. Não tá malhando? Tô sim. Agora, teve uma hora aqui, já que vocês puxaram essa parte dos exercícios e tal, teve uma hora aqui que eu eu soltei uma risada sincera e eu fiz igual aquele meme do Leonardo DiCaprio, que ele aponta assim pra tela, falou... tal. Quando o Hamilton aparece conversando com com a Doriane. E ele fala pra ela, pô, tal, legal, você se exercita, ela sim, tal, né? Eu me alongo. Aí ela, não, eu não me alongo não, olhar, porque você é jovem. Quando você chegar mais na frente, você vai se alongar. Eu falei, é isso, é sobre isso que eu falo todos os dias. Vai eu malhar sem me alongar com esse joelho de paçoca aqui pra você ver se eu não fico estirado lá no chão, cara. É muito bom ali. Somos todos Lewis Hamilton nesse momento. É o mais próximo que eu cheguei do Hamilton na minha vida. É a necessidade de alongar. Empatia. Sim. Mas falando em empatia e falando em calor, em exercícios, vamos pro episódio 5, que é calor e pressão. Um calor escaldante aguarda as pilotas em Singapura, onde Lia ganha confiança, Bianca ainda tem dificuldades e Abby continua sendo a mulher a ser vencida. Que sinopse, hein?
Singapura é com S ou com C? Boa pergunta. Eu acabei de ler e já esqueci. Com S. Lembra que a gente foi procurar lá na embaixada de Singapura. Eles falaram que até padronizando, todo mundo inteiro é com S. Exatamente. Cara, o mais legal que eu achei foi o rolezinho das pilotas pro aniversário da Lia Block. Eu achei muito legal aquilo. Porque teve alguns momentos ali, me pareceu verdade. Delas trocando conversa assim, sabe? Tranquilo, falando de escola. Pô, não, é melhor fazer online. É melhor do que pegar um avião, tá às 7 da manhã nos Estados Unidos, não sei. Pô, achei mó da hora aquela interação delas ali. Cara, é porque assim, o mais louco é que no final do dia é tudo um bando de meninas de 18, 17 anos. Sim. Então, tipo, Sim. cara, é normal, sabe? Tipo, é natural. O antinatural, entre aspas, são elas estarem dentro de um carro acelerando, né? Daí, no final do dia, elas são apenas meninas que querem comemorar o aniversário de 18 anos, beber uns drinks mesmo que sem álcool, e tá ali conversando, jogando conversa fora e falando que, eu faço escola online, eu já não aguento mais viajar, não aguento mais pegar voo esse ano e tudo mais. Então, tipo assim, é realmente muito legal. E uma coisa que mostrou bastante na série é que, mano, deu pra ver que a Lia Block e a Aurélia Nobles, elas realmente parece que se tornaram amigas mesmo, né? Porque todas as cenas da Lia, a Aurélia aparece, a Aurélia tá ali, elas conversando, então isso é legal também, porque, tipo, é óbvio que elas são rivais, elas são adversárias e elas querem vencer, mas, cara, deu pra ver que também tem esse lado humano e elas se tornaram muito amigas. Uma coisa que eu vi, assim, bem de legal, e querendo ou não estou querendo ser machista nem nada, mas eu acho que é um ponto realmente, né, que as mulheres, elas têm mais um emotivo, assim, um lado mais emotivo. Então, eu acho que na F1 Academy, e também por elas serem bem novinhas, mostrou muito esse lado de emoção, esse lado de tudo é muito comemorado, muito sentido, e elas tem aquelas que se juntaram mais. Então, eu acho que isso foi bem legal. E você sabe um negócio que é muito legal também, Nath? Pode ser que em algum momento alguém tenha pensado, né? Mas que bobeira, né? Ficar mostrando as meninas aí fazendo festa, então, ao invés de estar correndo, se preparando. E se alguém, né, pensou isso, é uma grande bobagem, porque, inclusive, na série principal desse ano, a gente teve todo um episódio focado ali nas farras do álbum, do Gasly, né? Piastri. Na mesma Singapura. Na mesma Singapura. País. Os caras dando rolezinho de carro, entendeu? Enchendo a cara, indo lá pra cobertura, piscina, né? Deve ter ali, né? As minazinhas ali, que logicamente a série não vai mostrar, mas a gente sabe que tem. Enfim, então os caras fazem as mesmas coisas. As mesmas coisas. Sim. Interessante, no mesmo fim de semana, no mesmo rolê. Pois é, entendeu? Só que elas estão lá, num negócio super controlado. Festa de aniversário com bolo, estão dando rolê de camelo, né? Estão jogando o vôlei de praia pra comer marshmallow. Os negócios mais simples, né? Um pouco mais jovens e tal. E eles devem estar numa putaria louca, assim, né, cara? Naquelas festas de Fórmula 1. Não, vocês me desculpem, assim, mas deve rolar. Tem que mostrar pro Thiago a festa do Pérez quando ganhou o Mônaco. Aquilo lá foi louco. Então, porra, gente. Entrou pra história. Entendeu? Só voltando num ponto que tu comentou, Nath, da Aurélia com a Lia, mais uma coisa que faz sentido das duas. Apesar da Aurélia correr com a bandeira brasileira, ela tem tripla nacionalidade, né? Ela também é belga e é americana, ela nasceu nos Estados Unidos. Então eu acho que elas vincularam tiveram alguma questão meio americana ali, sabe? Eu acho que realmente se aproximaram bastante. E dá pra ver isso na tela mesmo. Interessante. Total. Então, desse episódio, eu ressaltar, que nem a Nath falou anteriormente, é que parece mais autêntico, saca? A relação delas, assim. Porque, assim, aquela festa lá que tem no Drive to Survive, lá dos bonecos lá enchendo a cara e zoando com o Russell, tipo, dá a impressão que foi um negócio meio que, entre aspas, encomendado pra ter a interação na série. Mas aqui parece que real. Que elas se juntam, assim, pra trocar uma ideia, assim. Tem várias cenas da Aurélia com a Block, assim, tipo, conversando, sei lá, lá em Zandvoort, lá naqueles canais, assim, na praia, lá em Miami, entende? Então, tipo, parece, sim, que de fato é um rolê delas, assim, sabe? Tem imagens das redes sociais delas também, né? Então você vê que tem coisa que a série não mostrou, mas você sabe o que aconteceu porque tem postagens delas, assim. Então, elas têm uma proximidade. E também, nesse episódio,
episódio tem uma cena que é o chefe da Bustamante dando um fecha nela ali. Totalmente nada a ver, Nossa, né? sim. De noite, assim, depois da corrida. Mano. Primeiro, bom que você trouxe essa questão da Bianca, porque nesse episódio, ela roda sozinha, se eu não me engano, e ela tenta recuperar e ela se toca com a Houseman. E tem uma montagem muito ridícula. Cara, pensa assim, elas têm o tempo todo no rádio, você tá assistindo a TV, e a montagem que eles fazem é como se elas tivessem tocado e ela tivesse dado no muro. E aí fica, tipo, 30 segundos do episódio, caramba, ela não tá respondendo, ela bateu no muro, meu Deus, o que aconteceu? E aí sobe a música e ela continua, ela não bateu. Bicho, pelo P14, vai tomar no cu, sabe? Pareceu aquele episódio do Mazepin lá. Não, porque eu sei quando vai chover na Rússia aqui. E aí ele começa a passar carro. E aí você vai ver, ele tirou uma volta com 4 carros. Mas aí você tá destruindo a ilusão da série, que é justamente o bom de ver, né? Eu já falei, a Fórmula 1 é triste. Mas a série... Aquela cena te pegou? Você achou que, meu Deus, ela tinha batido? Funcionou pra você? Funcionou, logicamente que funcionou. Inclusive, cara, até uma coisa que eu queria perguntar, porque como eu não conhecia nada delas ali, a série me passou que a Bustamante é uma péssima piloto, entendeu? Super nervosa, que não dirige nada, erra o básico, sabe? O foco que deram ali dela se posicionando no grid de maneira errada, né? E os caras falando, isso é o básico, ela está errando o básico e tal, e toma penalidade. E eu fiquei assim, falei, gente, eu não sei até onde isso aqui é edição, mas o que essa menina tá fazendo aí, cara? Né? Porque a série passa isso, que ela é completamente despreparada, que ela é uma TikToker que por acaso tá na Fórmula 1. É a impressão que a série me passa, sabe? Pela edição que foi feita. Cara, e sabe o que é pior? Se você olhar a Nath falou, né, que ela terminou bem o campeonato. Se você for olhar, né, a trajetória das corridas dela, ela teve 2 fins de semana muito ruins, que foi Zandvoort e Singapura. E em Qatar teve uma corrida cancelada também e ela foi mal. Mas o resto, cara, ela tem pódio em Miami, ela terminou em quarto, sexto, nono, aí segundo, quarto, sétimo de novo. Então, isso na primeira leva, né, do campeonato. Depois ela deu uma caída realmente, mas, cara, por causa de 2 fins de semana, né, a gente vai retratar ela com uma merda. Não é bem assim, né? Parecia que ela tava amaldiçoada, velho. Parecia que ela tava amaldiçoada ali, que nada tava dando certo pra ela. E, tipo assim, o pior é que, por exemplo, eu conheço, tipo, é o segundo ano dela na F1 Academy, e no ano anterior ela tinha ido bem, ela ganhou corrida. E mesmo eu conhecendo, eu fiquei com a sensação que ela era, tipo, mano, pra mim, eu terminei a série, ou quase, né, porque eles fizeram um disclaimer que eu achei também nada a ver no final, mas enfim, que era, tipo assim, fez um total de serviço pra ela, sabe? Se, tipo, quem que vai assistir essa série e falar, porra, eu quero essa menina na minha equipe no ano que vem? Pra mim foi um total tiro no pé pra Bianca, porque parece que ela é um lixo, que ela não sabe fazer nada, não sabe largar, não sabe parar no colchete, não sabe tirar a posição, sabe? Então, assim, pra mim, a Bianca foi a quem mais, na teoria, se queimou com a série, porque realmente parece que todo mundo odiava ela era uma imprestável, ninguém tinha absolutamente nada de bom pra falar dela. Eu achei que, assim, retrataram ela de um jeito bem péssimo. E ainda bem que ela se resolveu antes da temporada sair, né? Que ela já entrou nessa GB3, na mesma da Abby ali. Enquanto rolava a temporada do ano passado. Porque assim, ela se resolveu... Por que ela se resolveu, entre aspas, diferente do que a série projetava? Porque a série não projetou de verdade o que ela tinha feito. Colocaram ela no mesmo looping, assim, sabe? Todos os episódios. Começava com ela fazendo alguma ação, né? Se maquiando, tirando foto. Mostra ela feliz. Depois mostra ela correndo, fazendo alguma merda. E o final do episódio ela chorando dentro do container ali, sabe? Do tamanho de uma caixa de sapato. Tipo assim, todo episódio a mina termina chorando dentro de um container que parece o quarto do Harry Potter, mano, sabe? Eu, deitado, eu não cabo dentro daquele container ali, sabe? É pequeno demais. E a mina lá dentro, isolada e tal. É isso, todos os episódios foram isso aí, né? Com ela. Como eu não conheço, pra mim me passou que ela era completa incompetente. Aí, no final, quando mostra os pontos, né? Que eu vi que ela tava, acho que em 6º, não é isso? Em 7º, né? Eu falei, gente, mas a menina acabou bem. Eu não entendi nada. Tipo, tá, né? Beleza. Então, talvez eles não tenham mostrado muita coisa aí sobre ela. E, assim, eu até segui ela por conta da série, né? No Instagram, assim. E ela não parece ter
Tipo assim, ela compartilha de novo as coisas da série dela, que aparece ela, tudo, a galera compartilha ela, dá o RT e tudo mais, assim. Isso não parece ter, pelo menos, incomodado ela. Bom, tá bom, sim, entendeu? Ela tá sabendo se aproveitar um pouquinho dessa visibilidade que ela teve. Isso é positivo, pelo menos. Tem que falar da Lia Block tentando o pódio dela. Ah, é verdade. Ali me pegou muito, cara. Eu fiquei muito... Eu não lembrava, né, se ela tinha conseguido o pódio ou não. Mas ali foi um que eu fiquei tipo... Caramba, ela consegue? Ela não consegue? Era do negócio dos 5 segundos lá, né? Ela se distanciar, né? Ela ficou em quarto. Ela foi um baita fim de semana pra ela. Depois eu fui ver, ela ficou em quarto nas duas corridas, né? Isso foi um ponto interessante, porque mostra a parte que funciona, né, da F1 Academy. Você vê que a Lia Block trocou de categoria e ela tem aprendido. Ela tá crescendo, né? Você vê isso, a mentalidade dela do início até ali. Ela fez um baita de um resultado e ela ficou chateada por ter conseguido o pódio. Então, pô, eu achei massa essa forma de mostrar o crescimento dela ao longo da temporada. É que assim, cara, é legal e é louvável ela se desafiar, assim, pra entrar no monoposto e tal, assim, por conta que ela... Ô, Nath, eu não conheço a carreira dela no rally, ela foi carreira curta, né? Mas, de fato, ela era promissora, assim? Ela era bem boa e tudo mais. Eram umas coisas mais assim, né? Dos Estados Unidos e tudo mais. Mas ela era bem boa, assim. E... Só que daí ela decidiu, né? Monoposto acaba, eu acho que meio que sendo, né? Tudo que os pilotos têm a tendência aí, né? Eu acho que a tendência contrária de sair do monoposto pra outra coisa é tipo, minha carreira não deu. Mas ela tava indo bem, ela chegou a ser campeã aí de um campeonatinho, né, regional dos Estados Unidos e tudo mais, mas ela mandava bem, sim. E o fato dela vir do rally, Denis, eu não sei se tu percebeu, mas ela tinha um estilo muito... acho que segurava muito na pista. Tu chegou a ver isso? Como assim, Thiago? Porque Lia Block. Que viagem é essa, velho? Nossa, eu não vi essa chegando. Poxa. 1h20, a gente com convidado aqui, eu não resisti, eu tava me coçando aqui já. Ai, meu Deus. Mas a carreira dela era o Rally Cross, né? Era aquele rally com circuito? Também. Pô, essas corridas é muito da hora, cara. É muito massa. Eu gosto. Essa é uma vibe videogame, assim, né? Da hora, maneiro. Mas falando de coisa que a vida não é fácil, vamos pro episódio 6, porque é a corrida mais difícil da minha vida. A tensão aumenta no penúltimo fim de semana de corridas no Qatar. Problemas no motor ameaçam a posição de Abby no grid e, para piorar, Chloe é penalizada. Que é o episódio do Qatar ali, que ela conquista o título, se eu não me engano. E a gente tem aquele começo que você tem anteriormente da Bustamante, lá nas Filipinas, indo na barraquinha, visitando a avó, totalmente na humildade, sabe? Achei maneiro aquele comecinho, sabe? O que você achou, Thiago? Cara, ok, né? Acho que teve legal ali aquele início, enfim. Mas eu vou te dizer um negócio. Eu vou repetir o que eu falo sobre os outros episódios que a gente vê. Eu sei que vocês já explicaram diversas vezes e tal, mas não me entra na cabeça um negócio com, sei lá, engenheiros formados não sei aonde, dinheiro pra cacete, equipes especializadas, um carro sair novo da parada e tá zoado, assim. Tá ligado? É inconcebível pra mim, tá ligado? Um carro de milhões, e o negócio sai zoado. O volante travou. Eu tô dando... Os caras empurram. Bicho, quiseram pegar um carro de Fórmula 1 no tranco. Eu nunca vi isso na minha vida, assim, tá ligado? Só faltou abrir, se tivesse capô, não abre o capô, faz uma chupeta e tal. Era só o que faltava ali. Os caras, empurra no tranco um carro de Fórmula 1, cara. Não pode. Nos anos 90 isso era normal. Isso aí era fim de semana... tranquilo. Não, ok, mas, cara, um negócio que não sei o que, sabe? Computador de bordo, não sei o que e tal. Porra, parece o Siena do meu pai, cara, que já sai do mecânico batendo biela, tá ligado? A porta tremendo. Não tem como ser um negócio assim, cara. Eu fico sempre muito encafifado com esses carros que zoam do nada, assim, né? Agora, a série conseguiu fazer isso muito bem, né? Você viu todas as outras ali fazendo aquelas falas de efeitos, tipo, não, vamos nos aproveitar do que aconteceu, enfim, e aí todos contra a Abby, né? Então foi um episódio que eu fiquei pensando, pô, será que ela vai conseguir e tal? Eles acabaram dando um jeito de deixar, e aí entra a magia da edição, como ela ganhou antecipadamente, eles deram um jeito, né, pelas coisas que aconteceram, eles conseguiram de fazer com que a narrativa deixasse bem emocionante, né, de colocar em dúvida se ela ia conseguir ou não correr, enfim, né, e ela bem pistola ali no rádio,
desobedecendo um chefe de equipe, coisa que eu nunca vi, cara, nem sabia se podia fazer isso, né? E papo de tipo, ó, do cara no rádio dando esporro nela, tipo, ó, se você não calar a boca, eu não consigo te responder, sabe? Umas coisas assim, eu falei, nossa, gente, ficou quente o negócio aqui, né? Ficou brabo o negócio. Então, foi um episódio bem tenso, talvez o mais tenso de toda a temporada, na minha opinião. É nesse episódio que o pai da Abby vai na corrida? Ou é no próximo? É nesse? Sim. Pra mim ficou, tipo, meio confusa essa parte, porque ele falou, eu nunca fui numa corrida da F1 Academy, só que daí do nada ele tava lá, e eu já tinha a impressão que ele tinha ido em outra. Pra mim, essa parte ficou um pouco confusa. E eu também achei estranho, por que cacete ele tá, tipo, no outro lado do circuito, assim? Tipo, ele comprou? Ele tá na grama. Ele tá num cantão, Ele tá na grama. Parece que, tipo, você vai ali vai assistir jogo do Paraná Clube, você fica no viaduto ali do Boqueirão, porque tem um viaduto que passa do lado do campo, aí tinha um jogo da seleção lá uma vez, a galera ficou tudo em cima do viaduto pra ver o jogo. Me pareceu isso, sabe? Porque ele tava num barranco do autódromo pra ver o telão só. Vai pra Interlagos assistir do cartódromo. Não, se fosse no autódromo de Jacarepaguá, o pai dela estaria em cima da árvore, igual aquela galera que fica ali no parcão, o pessoal que fica pendurado na árvore pra assistir a corrida, ele ia estar lá, botaram o velho lá na grama. Mas eu vou te dizer que eu me emocionei, cara, pra caramba nesse episódio ali. Sim, bonito pra cacete. Dela falando né, tirando todas as brincadeiras e a questão, né, de você ter que criar um personagem, enfim. Dá pra ver claramente que a vida dela não foi fácil, não é fácil, que ela é muito família, né, você vê que ela é uma menina que tá super focada. Eles falam ali em algum momento que na temporada passada ela não ganhou nenhuma corrida, então provavelmente ela se dedicou muito, né, pra conseguir os resultados que ela teve, e ela falando sobre o pai, sobre a avó, né, ela gritando no rádio, avisa pro vô que esse aqui é pra nossa avó, não sei o que e tal, e o pai chorando, né, e ela falando depois, quando ela ganha o prêmio, né, que ela vai falar, mas as pessoas vêm me perguntar, né, o quanto que eu me dediquei, quem se dedicou foi o meu pai, ele que me comprou, sabe, e aí ela começa a falar um monte de coisa, cara, assim, eu não tenho filho, né, mas o meu relacionamento com o meu pai é muito assim, cara, se eu falar pro meu pai, tipo, quero abrir, sei lá, um food truck amanhã, tá ligado? Eu sei que ele vai me apoiar, ele pode achar a ideia uma merda, mas ele vai me apoiar em tudo, assim, né? Então, eu falei, caralho, que relação foda, né? E tu vê ele ali, o velho chorando, mano, de verdade, assim, me pegou pra caralho, que eu falei, puta, Netflix, canalha, cara. Aqui vocês conseguiram, parabéns. Não, realmente, esse foi um episódio bem emocionante, foi massa. É por causa da autenticidade que a gente falou, entendeu? Que eu falei, assim, o fato dela ser uma série bem mais próxima, assim, e não tem como inventar, que também, apesar de tudo que a gente já falou aqui do lance da Bustamante, né, do que eles deram uma pisada na bola ao vender ela, assim, você não tem como inventar muita coisa assim, ainda mais tratando das meninas. Pô, nem se falando, esse episódio mesmo, ela, na hora dos camelos lá, ela tá lá fazendo foto pra vender pros posters dela lá, né? Ela aproveitou, tipo, quando que eu vou ter a oportunidade de estar num camelo no meio do deserto de novo, sabe? Eu vou fazer foto. Se for agora no site dela, as fotos que aparecem pra você comprar os produtos. Inclusive, eu tenho que dizer que eu entendo muitas meninas cagar de medo em cima do camelo, porque, cara, o camelo parece que tá subindo em cima do ônibus, saca? É um negócio bizarro. Você já andou de camelo, Denis? Quando fui nos Emirados, eu subi em cima do camelo. Cara, é bizarro, assim, sabe? Isso é o passageiro da agonia, assim, sabe? Foram longos 5 minutos em cima do camelo. Por que o camelo usa máscara? Eu acho que, cara, a boca dele é o tamanho da sua cara, assim, sabe? Pô, a minha cara é bem grande, cara. Minha cabeça é enorme. Cara, o povo não tem noção. Esse bicho é o tamanho de um elefante, velho. É um negócio bizarro, assim, sabe? Mas o quê? Pra ele não te morder? Eu acho que não é pra morder, mas eu acho também que é porque é a mania dele cuspir, né? Muito seguro esse andar de camelo, parabéns. Enfim, altas emoções. Acho que elas tremeram mais. Eu entendo elas tremerem mais em cima do camelo do que dentro do carro. Vamos puxar pro último episódio já, galera? Que é o episódio 7, rodada final. Abu Dhabi é palco da rodada final da F1 Academy. Quem se consagrará campeão da temporada e quem será... Olha o erro, tá na Netflix. E quem será ficará comendo poeira. É alguma IA que fez a tradução, garanto. Foi, com certeza. Olha lá, quem se consagrará campeão e quem ficará comendo poeira, então será que não.
Enfim, aí o último episódio, né? O encerramento ali, tem a redenção, né? Das alcabaças lá. A mais novinha consegue ter o resultado que ela não teve porque ela quebrou a mão e tudo mais, assim. E aí tem toda a família também delas lá fazendo o que eles fazem de melhor, vamos colocar assim. Sendo ricos. E também conta, né, Nath, a narrativa da Cold Chambers, né? Indo pra Red Bull. E isso é importante, né? Sim, eu achei até engraçado. Você viu? Você é a primeira pilota sendo roubada e tudo mais. E esse último episódio, ele até que é legal, assim, ver as pilotas conversando com os chefes de equipe, ali a Block, ai, que nervoso, falar com o James Vole, a Doriane Pan falando em francês com o Toto Wolff. Esse cara é realmente uma enciclopédia. Mas é legal ver isso. É um robô, né, cara? Ele só fez o download do idioma, é fácil. Sim. Sim. E daí é legal ver. Daí ver também essas histórias de redenção, que, depois de uma temporada tão difícil e tudo mais. A minha memória é péssima, né? Eu lembrava que a Abby Pullen tinha vencido tudo, mas não tinha sido tudo. Lembrava, assim, de uma ou outra pilota que tinha vencido, mas eu não lembrava dos pódios e tudo mais. Então foi legal ver que a Hamda conseguiu o pódio. E então, assim, é legal ver esse encerramento de temporada, daí mostrar que pelo menos mostrou a cara de todas elas, né, na foto final ali, a Suzy Wolff tentando falar palavras encorajadoras pra elas e tal. Ai, vocês que não estão mais aqui no ano que vem, vai lá e nos orgulhe, tipo, parabéns, cara, sabe, tipo, mas foi um bom último episódio, assim, é o que eu falei, eu não gostei daquele disclaimer falando, porque a Bianca Bustamante fez isso, ali a Block fez aquilo, porque realmente parece que foi uma série só sobre elas, parece que, tipo, elas eram as únicas estrelas do grid, cagaram pras outras, mas de uma maneira geral, assim, foi um episódio legalzinho, assim. Ver, a Abby parabenizando a Handa que conseguiu lá subir no pódio e tudo mais. Então, tipo, foi um episódio bonitinho, assim. Sim, sim. Eu queria até entender, talvez você lembre, eles inverteram a ordem das corridas, não foi? Porque eu até fui olhar depois, a Handa consegue pódio nas 2 primeiras corridas e fica em 10º na última. E acho que eles inverteram, se não me engano. E eles nem falaram que, tipo, na etapa anterior teve uma corrida cancelada, e daí no último final de semana foram 3 corridas. Daí teve em algum ponto, quando eles contaram também a história da Holanda, ficou meio confuso, porque eles contaram a história da Holanda num episódio, daí eles voltaram pra uma corrida da Holanda no outro episódio. Isso ficou um pouco confuso, mas eles deram uma invertida, como se a Handa tivesse conseguido um pódio e esse pódio tinha sido na última corrida. Eu senti A temporada isso. também ela começa em Miami, né? Mas teve corrida antes de Miami, não teve? Teve em Jeddah. Na Arábia Saudita. Que a Doriane ganhou a primeira corrida, inclusive. Aquele final de semana foi um caos, porque ela ganhou, e daí ela ganhou as 2, só que daí ela foi desclassificada da segunda, daí a Abby venceu. Enfim, foi um caos. Enfim, Thiago, nesse caos todo, o que você tem de dar observações pra nós aí? Foi um episódio, assim, como a gente citou, né? Já que o campeonato já tava, né, concretizado, eles deram aquela coisa que foi meio que a temática da série principal esse ano, de ser quem vai pra onde, né? Quem fica, quem continua. Aí um puta drama com a Bianca, os caras lá no quarto com ela, em cima da cama dela, porque ela fazia ligação pro agente. Falou, mano, um troço desconfortável pra cacete, né? E aí, tipo, não, fulano vai pra não sei aonde e tal. Teve esses disclaimers aí que a Nath citou. O que eu achei muito mais constrangedor ainda foi a Susan meio que pedindo dicas pros outros chefes de equipe homens, assim. Sim. Sabe? Eu falei, mano, por que você tá fazendo isso? Se você passou a temporada inteira com essas meninas, com as suas próprias equipes e tal, se ela tivesse conversado com os chefes de equipe da F1 Academy, beleza, sabe? Mas não, vai falar com o Toto Wolff. Pra quê, cara? Ela sabe? pareceu muito sendo encomendada. Vamos trazer a galera da principal aqui pra fazer entendeu? Participação. Só faltou o Christian Horner, né? Que aí a gente sabe que não foi, né? A gente sabe por causa de quê. Não ficaria muito bonito se ele aparecesse nessa Jesus série. Amado. Né? Então, tipo, até o homem Excel lá da Williams apareceu, cara. James Valls. Porra, cara. Quando ela foi falar com ele, eu falei, não, ele vai puxar uma planilha do Excel agora ali, né? Pra mostrar os números, os dados e tal. Aquela vibe de contador que ele tem, cara. Então, sabe, achei meio nada a ver ela ir pegar dicas com eles. Mas assim. eu queria entender, assim, por que eles têm que falar com elas? Porque, assim, o que eu entendo, aí a Nath vai me corrigir aqui. As equipes da Fórmula 1 dão um apoio
pra elas. Mas é outra equipe, né? Ela não tá, por exemplo, a Doriane não tá correndo pela Mercedes, ela corre por outra equipe. Sim. Eu até vou ver o nome. Qual que é o nome da equipe dela? A dela eu acho que é a Prema. Isso, Prema Racing. A Roding, que é da Pulling, não é a Alpine, né? Tipo, é só a Isso, casca do carro isso. ali que remete. E isso não explica em nenhum momento na série, né? Porque, assim, pro Thiago ter uma noção, a Prema, a Doriane Pan e a Tina Hausmann são parceiras. E um carro é da Mercedes e outro carro é da Aston Martin. E elas são parceiras de equipe. Não dá pra saber disso. A série não mostra nada não disso. fala em nenhum momento da série. Não, e fora que também não fala que na série, óbvio, né, não vai falar isso, mas não fala que, tipo, por exemplo, a Aurélia Nobles, ela não é de nenhuma equipe de Fórmula 1, ela é da Puma. Daí tem aquela que é a patrocinada, até falou, a Lola, que é patrocinada pela negócio lá de maquiagem. Daí tem a outra que é a Tommy Hilfiger. Então, assim, tipo, só parece que, assim, Sim. são as 10 equipes de Fórmula 1 e o resto se vira. Quando falou, eu falei, gente, Tommy Hilfiger é uma equipe? Como assim, né? que estranho. E a outra, sei lá, torce pra equipe Avon e cheio de batom desenhado no carro. Eu falo, mano, sabe, essas meninas tem que ralar muito, cara, pra conseguir patrocínio pra essas equipes aí, porque não deve ser fácil não, cara. Até falando essa questão dos caras da Fórmula 1 participar, assim, ajudar não ajudou tanto, não, mas pra atrapalhar, o Zac Brown falando da Bustamante no episódio anterior, lembrei agora disso. Verdade. Pra atrapalhar, eles são bons, né? Aí sim, né? Pra ajudar. O único que ajudou foi o beleza. Hamilton. Sim. É. Com a dica de alongamento. Dicas de alongamento. De fato físico, né, agora? Sim. É. Vamos combinar, né, cara? O Zac ficou meio babaca depois da temporada da McLaren, né? Dessa última aí que foi muito boa. Nossa, mas a soberba subiu de uma maneira ali. É que a visão do Thiago é só do Drive to Survive, não tem Sim. É a única que eu tenho. É restrita essa. Ele sempre foi um maluco mais na dele e tal. Pô, nessa última temporada, não, porque nós estamos par a par, né, pra conseguir o título. Falou, opa, calma, torcedores, calma. Você tá muito saidinho, você não era assim, não. Eu tô vendo aqui da Chambers, porque ela tá na mesma equipe, na verdade, né? É, a série vende que ela saiu da Haas pra Red Bull. É, mas ela tava na Campus Racing, nas duas Ela temporadas. ainda tá na Campus. Até fui ver aqui tem uma nota na Wikipedia, pode estar errado também. Ó, Chambers is a Red Bull Academy Program, ou seja, ela faz parte da academia de pilotos da Red Bull, mas a entrada dela na F1 Academy não é apoiada pelo time. Não tem o suporte, né? O carro dela não é a Red Bull, é isso? É porque assim, tem 3 carros Red Bull, né? É, porque o dela é Ford. Ela é apoiada pela Ford. Isso, exatamente. Ah. A Alcabassi era uma V-Carb, a outra era Red Bull, e tinha uma terceira que não apareceu na série. Não é que não apareceu, ela tava lá, mas a personagem não foi abordada na série, que era esse Red Bull Ford aí. E aí a Chambers foi pra esse Red Bull Ford, não foi pros outros dos Red Bull, que foram ocupados por 2 outras pilotas, uma delas um spoiler gigantesco que a gente não vai contar pro Thiago. Então não posso falar. Por favor. Mas enfim, gente, sobre F1 Academy, apontamentos finais. Agora sim, Nath, em cima de tudo que a gente conversou aqui, de tudo que representa também pra você como essa representante e eu tenho muito orgulho de falar isso e de trazer também quando a gente vai falar de um assunto do automobilismo feminino, assim. Eu acho que ninguém aborda melhor, né, Zoto, que a Nath. Com Pelo menos certeza. no território nacional, eu vejo pouca gente abordar no nível que ela aborda. O que a F1 Academy representa no geral pra você, assim? Um saldo positivo, um saldo negativo? Primeiro me senti muito emocionada, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui. Mas assim, cara, não dá pra falar que teve saldo negativo, sabe? Se 10 pessoas começaram a assistir a F1 Academy porque viram a série, eu acho que isso já é um saldo positivo. Eu acho que é uma ótima porta de entrada. Talvez as pessoas não fiquem tanto porque não teve tanta dramatização quanto o Drive to Survive. Teve cena de pista, algumas cenas emocionantes de corrida, obviamente, tudo mais. Mas também focou muito nas pilotas, que eu acho que é uma coisa natural. Então talvez as pessoas não se prendam tanto a F1 Academy e tudo mais. Mas só de ter a iniciativa de ter a série, de fazer 7 episódios. Cara, sei lá, eu tô no automobilismo há 13 anos. Quando que eu ia achar 13 anos atrás que, primeiro, ia existir uma categoria só pra mulher e, segundo, eles iam fazer uma série na Netflix só falando sobre isso, sabe? Então, assim, pra mim é uma coisa muito gigante, muito importante. Eu acho que vai ser uma porta de entrada bem legal. Espero que algumas coisas mudem pra essa segunda temporada, né? Se tiver essa segunda temporada, eles abordem mais o grid de uma maneira geral. Eles
eles expliquem um pouco mais sobre a categoria também e tudo mais. Mas, cara, pra mim é super positivo, não tem como reclamar. Deram enfoque em algumas coisas, na Bianca e tudo mais, mas no final fizeram a redenção dela, fizeram a redenção da mais nova Alcubase, fizeram, a Lia Block renovou, então, tipo assim, não dá pra reclamar. De uma maneira geral, tipo, pra mim cumpriu o objetivo, era divulgar a categoria. Divulgou a categoria. Agora vamos ver se pro segundo ano dá um salto, né, de conteúdo, episódios e tudo mais, mas pra mim o saldo é positivo. E tu, Zoto? Olha, eu como série, eu acabei no resultado final gostando mais do que do Drive to Survive, mas também pode ser por causa da aproximação com a categoria, né? Eu assisti algumas corridas mais soltas, assim. Eu, por exemplo, essa de Abu Dhabi, eu lembro de ter assistido, por isso que eu notei que tinha diferença de ordem e tal. Mas eu gostei pelo que a gente citou aqui, pela autenticidade, assim, delas. Eu senti que é mais interessante ver o drama delas, de brigar pela permanência e sobrevivência no esporte, ao invés de, talvez eu troque de assento aqui ou não, sabe? Talvez, né? Que é o que a gente tem lá no Drive to Survive. Então eu gostei muito do resultado, me prendeu mais a atenção, deu mais vontade de continuar assistindo, queria mais episódios, queria ver mais. Mas eu acho que as críticas que a gente trouxe foram muito interessantes, assim, porque talvez as músicas de TikTok tenham um público-alvo que não sou eu. Eu acho que falta explorar um pouco mais do grid, tem muito mais pilotos com histórias também que provavelmente são tão interessantes quanto só essas 4 ideias. Aí é um problema de a gente ter, talvez na próxima temporada, continuar com elas e a gente não ter outras histórias pra ver. E, enfim, eu acho que tem um potencial pra continuar essa série. Eu acho que é uma série que seria interessante continuar acompanhando enquanto tá nesse intervalo do Drive to Survive, pra manter o público, tipo o Thiago, vinculado, precisa dessa outra série aí pra tampar um spin-off, pra tampar o buraco, né? Também. E tu, Thiago, você foi enfeitiçado, fisgado com essa série? Então, velho, vamos lá, né? Antes de tudo, chegou a hora de tripudiar, né? Que senão não é a gente. Você, né, que gostou muito dessa série e não gosta, né? Você que fala mal desta obra-prima que se chama Drive to Survive, sabe que essa série só existe porque existe uma série sobre Fórmula 1 que é um sucesso, mesmo que você não goste, tá? Então, eu sei que tem muitos fãs de Fórmula 1 que não gostam da série, então só lamento, tá? Que vai ter que continuar tendo mais todas as temporadas, vamos continuar assistindo cada vez mais pessoas como eu, que não suportam assistir uma corrida de Fórmula 1 inteira, continuam assistindo a série, né? Vendo tudo errado, logicamente, mas se emocionando, que é o que conta. Então, se essa série existe, cara, é graças à série principal, né? E eu espero que hajam muitas outras aí, série de NASCAR, série de rally, cara, bota série de tudo aí. De NASCAR tem já. Tem um filminho também do Antonelli agora que saiu. Pois é. O do Antonelli eu vi, é bem legalzinho. Não assisti. Mas é um episódio a mais do Drive to Survive. Então, velho, é tudo graças à série principal. Então, toma essa aí, você que é hater da série. Depois dessas ofensas gratuitas, falando sério, como esporte, achei muito foda, não conhecia, não fazia ideia, não vou repetir as coisas que eu já falei aqui, mas reitero com tudo que vocês disseram. As meninas ralam pra caramba, são talentosas. Adorei a questão da regra dos carros iguais, sabe? De você ter 2 corridas ali no mesmo circuito. É diferente, sabe? Parece que eu peguei um outro jogo e com uma outra regra e mais competitiva, assim, sabe? Como esporte, me pareceu bem mais competitivo. Então, achei fantástico. Achei que o perfil daquelas meninas que estão ali, achei excelente. As origens de cada uma, né? Saber um pouco mais dessa parte de você ter que ir conseguindo, né? Diversas etapas até chegar lá. Como esporte, achei foda, cara. Espero que hajam mais corridas, né? Não só... são 6, não é isso? Então, espero que hajam mais ali. Achei incrível, né? Como produto, de novo, eu comecei meio que torcendo a cara em alguns momentos, achando que, tipo, nossa, mas isso aqui tá muito caricato, né? Isso aqui, nossa, mas tá muito piegas e tal. Mas talvez deva ser assim, porque a gente tem que entender que essa série tem um público-alvo, que possivelmente sou eu, né? Que assisto a série, como vocês falaram, tem que ter alguma coisa ali pra manter o cara preso, mas não apenas eu. Talvez seja pra pegar uma galera mais jovem, que tem essa linguagem de música, de TikTok, com essa coisa mais emocional, né? Como série, como produto, ela
ela trabalhou menos uma coisa que eu gosto muito na série principal, que são as picuinhas de equipe, né? E focou mais na questão delas como personagens ali. Então, pra criar essa empatia, essa coisa mais emocionante, eu acho que ela é uma série voltada para um público mais jovem e tá tudo certo, cara. A gente tem que entender que tem linguagens assim, né? Como o Zoto falou, achei meio nada a ver as músicas de TikTok. É meio nada a ver mesmo, né? E você vê que tem umas montagens assim que são meio cretinas, né? Tipo, mostra, sei lá, alguma delas, tipo, não, porque eu preciso conseguir e tal, e aí ela vai lá, corre, ela perde, e aí quando tá na última volta, que mostra ela, sei lá, saindo do carro em câmera lenta, assim, aí entra uma música, né? Don't lose your hope e tal. Cara, é muito cafona, tipo, mano, muito aí, cara, sabe? Que sacanagem. Ou então mostra, tipo, não, eu acredito que nessa corrida eu vou fazer os pontos que eu quero. Aí mostra lá, ela correndo, e aí ela ganha, sei lá, P4, e aí sobe aquela música no final, né? Believe in your dreams, e pá, enrolando tudo. É muita montagenzinha, pegando as músicas certas pra cada momento, e é isso, cara, é isso que essa molecada quer, sabe? É isso que vicia, é isso que torna atrativo, toda uma fotografia diferente, padrão de cores, né? Se você olhar ali, é tudo uma coisa puxado mais pro roxo, pro rosa, né? Tons de dourado, mostra ali em alguns momentos que as meninas estão se maquiando, tentando de novo, né? Conectar talvez com um público mais jovem e feminino, né? Se a gente for começar a dividir aqui em questão de público-alvo, secundário, primário, enfim, é uma série que ela tá apostando, ela tá testando, né? Então, eu acredito que uma próxima temporada, havendo, eu espero que, né, que tenha, eu acredito que talvez ela seja um pouco maior, tá? E espero que ela foque em outros pilotos também, né? Que a gente quer ver. E é isso, cara. E eu espero, sei lá, se tiver que fazer aqui uma expectativa, não sei, cara, traz mais gente aí, bota outros chefes de equipe que sejam menos escrotos. Bota o Otmar, cara. O Otmar seria super paizão dessas meninas aí. Com certeza. Ligado? Pegando no colo, chorando junto. Nossa. Sabe? Traz o Otmar de volta ali, cara. Tira aquele maluco lá da McLaren, coloca ele, né? Eu não vou dizer pra trazer o Gunter, porque o Gunter é muito palavrudo, né? Tem meninos ali menores de idade. Não tem condição. Mas, né, se fosse um negócio mais adulto, traria o Gunter de volta também, que aí a série ia estourar, né? Vocês sabem disso. Mas é isso, cara. Gostei bastante. Obrigado pela aula de vocês aí. Obrigado pela Nath ter me explicado algumas coisas aí que eu não sabia. E é isso, cara. Vamos pra próxima série, próxima temporada. Estamos aí. E o filme, né, que vai sair agora. Boa. Sai essa semana. Fazer um episódio do filme, hein? Vamos, com certeza vamos fazer o episódio. Esperem, ouvintes. Cara, com certeza vai ser episódio desse filme. Nath viu o filme? Já vi. Já vi. Eu gostei, mas eu acho que, assim, de todos nós, quem mais vai gostar é o Thiago. Já que ele não assiste nada de corrida. Com certeza. Meu amigo, Brad Pitt correndo com os pilotos de Fórmula 1, não tem como não gostar. Eu até vi um meme esses dias do Yuki, falando assim, eu gostei muito do filme, pena que todas as cenas que eu apareço, eu tô sendo ultrapassado pelo Brad Pitt. Aí alguém comentou aí embaixo, bom, então talvez não seja tão ficção assim, né? So box. Aproveitando aqui, agradecer a Nath, agradecer o Thiago por ter vindo aqui e abrir o espaço aqui pra vocês fazerem os devidos jabás. Eu sei que a Nath, eu vou começar por ela, porque ela, tal qual um macacão de Fórmula 1, tem vários locais que ela coloca o seu trabalho pra gente. Então, Nath, muito obrigado mais uma vez. E faça o jabá das várias coisinhas que você faz com muito talento pra gente. Primeiro, eu quero agradecer o convite mais uma vez. Agradecer esse papo, esse bate-papo, essa conversa tão agradável, tão engraçada, tão divertida de ter participado. E bom, né? Os meus jabás. Agora que eu tô produzindo cada vez mais conteúdo e tô ficando cada vez mais louca, me acompanhem no Elas na Pista, que é conteúdo sobre mulheres no esporte a motor, seja dentro das pistas, seja fora delas. Elas na Pista no YouTube, Elas na Pista no Instagram também. Eu tô tentando começar também a mexer com o TikTok, mas isso é uma rede social de muito jovens. Eu não sou mais jovem, eu não sei mexer muito bem. É da galera que assistiu a série e curtiu. Exatamente. Mas eu também tô produzindo algum conteúdo lá, é Nath De Vivo, com TH, Nath, THI De Vivo, tudo junto. Mas me procurem principalmente
principalmente no Elas na Pista, porque vai ter, se você gostou da série, lá tem muito conteúdo para você aprender cada vez mais sobre a F1 Academy. Então é isso, e mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Muito bem. Meu querido Thiago Almeida, Opa. assim, agora a ser presente não mostra que você não é um nada pra nada. Você produz conteúdo também. Sou um energúmeno, né, cara? Não, de Fórmula 1 eu sou. Isso aí, com certeza eu sou. Não. Mas é por isso que vocês me chamam aqui, eu faço muito bem esse personagem. Agora, quem quiser, né, aí saber um pouco mais sobre cultura pop, cultura nerd, filmes, séries, jogos, eventos, atualidades aí, cara, procura a gente lá no Zona E, né, o nosso canal do YouTube, Zona E com E, onde toda semana a gente faz lá análise de filmes, séries, né? Temos a nossa live toda quinta-feira. A Denis, inclusive, participou aí recentemente com a gente. Toda quinta-feira a gente faz um rolezão de notícias lá, fica debatendo com a galera, falando sobre cultura pop. E toda sexta ou sábado tem uma edição aí do nosso podcast também, né? Do Zoneando Podcast com o Z. Vocês encontram aí nas principais plataformas e aplicativos de podcast. Estamos no Spotify, Deezer, Amazon Music. Então procura a gente aí, Zoneando com Z, que vocês nos encontram. E também no nosso canal do YouTube tem a versão em vídeo do podcast, né? Tem gente que gosta de acompanhar podcast pelo YouTube também. Só procurar que a gente tá por lá, tá? Tem as nossas redes sociais, tá tudo no nosso canal, tudo lá no banner do canal, youtube.com/zonae. Vocês encontram por lá. E é isso, tá bom? Podem seguir aí nas redes sociais, podem me seguir aí quem quiser. Não recomendo, mas podem me seguir. Já tô seguindo o pessoal. Tô seguindo a Nath aqui já, né? Eu já deixo claro que eu só vou responder os seus posts daqui a 1 ano, porque eu não vou olhar nada porque pode ter spoiler da série. Mas Com medo do spoiler. Lógico, com certeza. Mas é isso, gente. Sempre um prazer. Obrigado pela oportunidade, que acho que só aqui eu poderia falar de Fórmula 1 na minha vida, cara. Então, muito obrigado. Estamos sempre disponíveis aqui. E tu, Zoto? Faz tempo que você não aparece. Você tem um recado pra galera? Não tenho nenhum recado não, só que a gente precisa fazer o episódio do filme em breve. Eu estou completamente vendido pro filme. Eu também. Eu vou chegar sexta-feira em São Paulo, já vou direto no McDonald's e traz o carrinho. Exatamente. Não, é quinta-feira que libera essas comidas ou é hoje? É hoje? Amanhã, né? Os carrinhos? Eu acho que é amanhã. Amanhã, dia 25. Amanhã, vou almoçar no McDonald's, já vou comprar os carrinhos. Eu quero ver se vai ter baldezinho de pipoca com algum capacete. Eu vou comprar. Eu tô 100% vendido. Até minha esposa já falou que quer ir no cinema assistir o filme só pra ver o Brad Pitt sem camisa. E eu também quero. Eu também. Esse episódio vai sair, gente. É que vai ter alguns GPs aí. Mas vai sair esse episódio, com certeza. Vai ser Triple Header de novo, só pra ferrar a gente? Não, agora vai ser Áustria e Inglaterra. Então é 2 seguidas? Então muito provavelmente depois dessas 2 seguidas estaremos aqui. Vai dar tempo de todo mundo assistir com tranquilidade, ninguém vai tomar spoiler. Você vai ver no cinema ou você vai esperar o streaming? Não sei, cara, talvez eu espere o streaming. Mas enfim, a Nath viu, a Nath é uma forte candidata a vir aqui. Falar de novo. Eu curti, eu acho que vocês vão gostar. Eu quero galhofa, só quero galhofa. Enfim, gente, agradecer os nossos apoiadores também que fazem isso acontecer, né? Os nossos queridos e amados apoiadores que ajudam a financiar esse rolê e que um abraço pra nossa galera do Plano Monza, né? Que é o mais em conta, né, Zoto? Sim. E um abraço também especial e nominal para os nossos queridos Leonardo Fernandes, Bruno Lopes, Hugo Costermani, Jaime de Oliveira, Ed Silva, Márcio Ferreira, Felipe Soeiro, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Viviane Rocha, Bruna Soares, Carol Polita, Jéssica de Araújo, Érica Andriolo, Andressa Venturini e Rafa Rodrigues. E é isso, avalie a gente com 5 estrelinhas. Se quiser também apoiar a gente, apoia.se/boxboxbox. E muito obrigado por ter ouvido até aqui. Semana que vem tem mais. E se você ainda ouviu e não assistiu o F1 Academy, assista porque vale a pena pra você ver como que o Thiago é iludido com o que a Netflix produz com vocês. Perfeito? É isso. E agora, como diria Lewis Hamilton, eu vou levantar pra me alongar aqui, porque tá pra... Gente, até a próxima aí. Box.